é a minha religião. Você vai encontrar um cara lá defendendo a NTNB, você vai encontrar um cara defendendo o CDI, e eu sento numa mesa para defender a minha religião, que é comprar ações. Essa é a minha religião. Depois você teve um surto inflacionário, trocou o governo. O governo que quer se perpetuar no poder, ele tem que trabalhar com a premissa de que ele não pode gerar inflação. Se ele gerar inflação, o negócio ele vai cair. O Brasil tem mesmo problema fiscal? Essa é a pergunta que a gente se faz. Na nossa opinião, não. O arcabouço, ele é bom o suficiente para o Brasil ter uma convergência da dívida. O que precisa é ter um juros real mais baixo. Você vê a empresa ali quebrando na sua frente, na qual você apostava, né? Bate aquela desilusão, né? Mas nada mais do que isso, assim. Bola pra frente e vida que segue. O que é bom no mercado, dizia um chefe meu, Ricardinho, tem todo dia. A gente só vai saber se a gente é bom mesmo quando a gente tiver 60 anos, 70 anos, né? Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Salomão, um dos apresentadores deste programa, junto com ele, Renato Santiago. Tudo bom, Renato? Tudo ótimo, Salomão. E você? Eu também tô, obrigado. Hoje a gente vai ter um convidado de peso, o Luiz Alves Júnior da Versa, mas antes de passar a bola para ele, deixa eu falar do nosso patrocinador, a Dr. Jones, que além de aparelho de barbear, a Dr. Jones também tem uma linha completa de barba com espuma, balme e pós-barba. Eu uso e aprovo. Vocês podem usar também. Tá o link aí na descrição do YouTube, ou então se você tá ouvindo pelo podcast, também tá o link na descrição, ou tem um QR Code aqui em algum lugar da tela. Beleza? Bom, nosso convidado, Luiz Fernando Alves Júnior, da Versa. Luizão, primeiro, toma aqui, esse aqui é seu presente. Opa, muito obrigado. E bem-vindo de volta ao Market Makers, mas para quem não te conhece, a gente tem uma apresentação sua, mas quero, para guardar o tostão da sua voz, quem que é o Luiz no mercado financeiro em 30 segundinhos? Bom, eu sou sócio fundador e gestor da Versa, sou engenheiro de formação, com mestrado profissional em economia e finanças. Estou nesse mercado desde o meu primeiro dia de trabalho, comecei numa asset e hoje somos sócios de uma asset. E estou aqui para rever os velhos amigos e para vender otimismo, para vender que a gente está diante de uma baita oportunidade para investir no Brasil. Luiz, que inclusive trouxe uma apresentação, né, Renatão? Ó, vamos até botar na tela aqui daqui a pouco, mostrar. O convidado se prepara melhor que a gente, né? Não, a gente também se bem que hoje a gente tá cheio de né? folhas aqui. Porque até o Luiz, é legal falar, né? Porque o Luiz, ele tem um fundo, né, que é bem conhecido, né? O Versa Long Bias. É um fundo que, sempre falei, né, que é aquele fundo que, para quem aguenta fortes emoções no mercado, né? Um fundo que no longo prazo ali, ele acumula ganhos de 425%, desde a sua cota 1, vai completa 10 anos quando? Foi em outubro que começou, né? Eu acho que é por agora, né? Então daqui a pouco, outubro, Então daqui a pouco completa 10 anos, com 425% de ganho, contra 111 de Bovespa e 138 CDI. E em 2021, não sei se você vai lembrar, provavelmente vai lembrar, né? Na minha encarnação passada, a gente fez até uma entrevista sobre os melhores fundos da indústria na janela de 3 anos. Você, o pessoal do Pátria e o pessoal, acho que da Tarpon, foram os 3 melhores fundos ali na época no ranking Infomoney Melhores Fundos. Mas dentro desse sucesso de longo prazo, vários solavancos ali no curto prazo, né? Eu até peguei como exemplo esse ano de 2023, dos 9 meses completos que a gente tem no ano, o fundo oscilou mais de 10% para cima ou para baixo em 6 desses meses, né? 3 positivos e 3 negativos. Né? Teve uma queda de 30% em fevereiro, mas subiu 23% e 20% entre maio e junho, né? Nos 2 meses subsequentes, né? E desde a sua vinda lá em agosto de 2022, o Versa acumula perda de 46% no período que o Ibovespa aí andou praticamente de lado, né? E nos últimos 6 meses o fundo subiu 29%. Ou seja, muita vol aí no curto e médio prazo. No longo prazo continua um histórico vencedor, mas a gente vai falar um pouco dessas fortes emoções também do curto prazo, né? Acho que até um papo que tende a ser muito legal, a gente teve um papo parecido desse com o João Landau, da Sim. Vista, né? Que geralmente quando o fundo está balançando muito, o gestor não gosta muito de aparecer, não gosta de falar. Então, já reitero o agradecimento por você estar aqui para falar num momento também, um momento mais conturbado ali na cota, né? Embora no longo prazo esteja indo bem. E, bom, vamos começar então pela apresentação, acho que é mais fácil, né? Vamos, acho que é mais fácil a gente começar. Aí, Isso. quero que você venda esse otimismo, aí depois a gente fala um pouco mais sobre o que tem na carteira, como é que está esse momento atual.
A apresentação a gente consegue Combinado. colocar na tela, inclusive para quem estiver ouvindo pelo Exatamente. podcast, essa apresentação vai estar no YouTube, então a gente convida vocês a colocarem no YouTube nesse momento para assistir a apresentação. Bom, eu falei, né? Antes, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A minha vida inteira eu fui investidor de ações. E a minha cabeça é... Todo mundo tem que ter sempre muita ação. E, sinceramente, renda fixa, para mim, não é um investimento, é um benchmark. Um benchmark que justifica ter ações. Então, o que eu vou tentar passar aqui é que, independente se o momento é bom ou é ruim, você tem que ter muita ação. Porque no longo prazo, isso vai acelerar a tua acumulação de capital. Isso vai fazer com que você tenha mais lazer e menos trabalho, que é o que todo mundo busca, né? Porque é essa a fórmula clássica da economia, né? Quando a pessoa enriquece. Então, ações é uma daquelas maravilhas inventadas pela humanidade. E as pessoas que ainda não se tocaram disso, espero que ajude elas a entender. E, além disso, a gente está num momento no Brasil que é um momento muito propício para você investir em ações, que é basicamente a combinação de uma bolsa muito barata com juros que devem cair bastante no médio e longo prazo. E essa combinação é a combinação que favorece tanto os investimentos de velho quanto os investimentos de growth. Quer dizer, é a combinação explosiva para ações. Tá? Então, tudo mais constante, o trem está lá, está para sair, e quem subir vai pegar, quem não subir vai ver ele passar e depois só uma outra oportunidade. Né? Mas vamos lá. Então, primeira coisa que está sempre em voga, né, recentemente, que a bolsa caiu ou ficou de lado e o CDI acelerou, é que a bolsa não bate o CDI. Isso é besteira, tá? E uma coisa que todo mundo usa para mostrar isso, né, de vez em quando a gente vê lá piscar no Twitter, é esse gráfico da bolsa acumulada. E eu usei como linha de corte, aqui já tem uma seleção final de 99, porque depois que teve a desvalorização do real e aí teve aquele acomodação macroeconômica, né? Então, a partir do final de 99 contra o CDI, quem olha esse gráfico fala, pô, o índice subiu só 580% contra 1.400% do CDI. Uhum. Então, o índice é uma porcaria. E sim, o índice é uma porcaria, mas ações não são uma porcaria. E se a gente olhar, botar nesse mesmo gráfico aquelas conhecidinhas, né, mais conhecidas do Brasil, Petro, Vale, Itaú e Bradesco, né, pressupondo que uma pessoa tem uma carteira só com essas quatro, porque é aquelas ações que o avô tinha e depois o pai tinha e todo mundo sempre tem, né? Você vai ver que é um arraso, né? A Petro subiu aí nesse tempo 3.000%, a Vale 6.000%, o Itaú 2.000%, o Bradesco 1.800%, contra 1.300% do CDI e 580% do Ibovespa. Então já começa a parecer que, na verdade, essa ilusão é uma ilusão causada pela composição do índice, não necessariamente porque as ações não têm o que a gente chama de equity risk premium, elas têm. E até se você olhar outro índice, você já vê que realmente o problema possivelmente está no Ibovespa, né? Quando você olha o IBX, ele empata ali com o CDI nesse tempo todo. E se você separa só as ações do setor elétrico, que aliás é um fator, né, muito interessante de investimento, que inclusive nos levou a criar um fundo só de ações do setor elétrico, que é um fundo que esse ano está subindo 43% até hoje, está recuperando, e é um fundo que tem alavancagem também, é a versão do setor elétrico. Você vai ver que o setor elétrico ele dá um outro pau aí no índice e no CDI, né? Subiu 2.270% contra 1.400% do CDI. Mas isso não é nada, estatisticamente falando. Essa é a forma incorreta de você olhar se as ações andam mais que a renda fixa no longo prazo. A forma correta de você olhar é calcular se existe o tal do Equity Risk Premium, que é o quê? O prêmio que você exige para investir numa ação. Tendo visto que renda fixa é aquela coisa mais segura que tem, né? Se você investe numa ação, você tem que exigir alguma coisa a mais pelo maior risco. E aí as pessoas, como é que a gente vê então se existe ou não? Ninguém precisa ir lá procurar e fazer a conta. Basta procurar entrar no Google Scholar, né? E procurar na academia os últimos trabalhos que foram feitos sobre isso. E aí você olha, lê com uma análise minimamente crítica, né? Confiando de que os pares fizeram uma boa revisão, e aí você consegue ver ali conclusões muito interessantes. Então eu fiz esse trabalho para reforçar esse sentimento que eu tenho, essa certeza, essa convicção que eu tenho dentro de mim, né? Eu olhei lá e realmente, assim, você procura e tem para todos os lugares pessoas calculando o prêmio de risco das ações do Brasil de diversas formas, né? Aqui é um trabalho, por exemplo, da Getúlio Vargas, no qual o cara usou lá o método do prêmio de risco implícito das ações e não o prêmio de risco realizado das ações, calculando através do modelo de Gordon, usando dividendos como uma proxy de retorno, e aí chegou à conclusão que as ações brasileiras têm lá um prêmio de equity em torno de, uma média de uns 8%.
E aí é óbvio que isso oscila ao longo do tempo, né? Você tem uma Uhum. crise, isso aumenta, que é quando cai a bolsa, né? E aí você pesquisando mais, você pode achar, por exemplo, um paper do Banco Central. Achei muito interessante que alguém lá no Banco Central, em 2017, resolveu estudar se o Equity Risk Premium no Brasil ele é comprimido. E aí a hipótese que esse cara estava analisando é se o fato do governo ser o acionista de empresas deprime o Equity Risk Premium. E, curiosamente, ele concluiu que não há essa relação estatística de o Equity Risk Premium ser menor no Brasil pelo fato do governo ser dono de algumas das grandes empresas, né? Nesses trabalhos aí, qual é o corte que eles fizeram? Os mesmo que você? Não, Não é o Ibov, né? Não é o Ibov. Eles Tá. montam carteiras de diferentes formas, né? Tá. Eu confesso que eu não cheguei a olhar exatamente qual é, mas não é o índice, Tá. o índice Bovespa, né? São carteiras reconstituídas, até porque tem um problema. Num outro trabalho ele menciona um problema bastante de continuidade de dados, né? Então as carteiras elas vão mudando ao longo do tempo, mas eu não sei exatamente qual foi a característica. Mas tem que ser uma carteira diversificada o suficiente para poder capturar o prêmio de risco do mercado, né? Tirando os vieses, né? E esse cara aqui, ele encontra um dado curioso, que ele fala que o prêmio de risco do Brasil ex-post, né, quer dizer, o verificado, ele é menor do que o ex-ante, né? O ex-ante é o que você verificaria pelo preço-lucro das ações, pela aquela conta que o outro cara fez, né? E aí daí ele tenta estimar, inferir as razões, mas de todo jeito, aqui está o Equity Risk Premium. Ele existe, ele está aqui. E uma conclusão interessante desse cara é que ele fala que, na verdade, isso pode ser causado pela curta amostra brasileira, pela curta série de dados. Implicitamente, ele quer dizer que talvez tenha algum momento no futuro no qual o prêmio de risco ex-post seja maior do que o ex-ante para compensar esse viés, né? E aí, inclusive, sobre o prêmio de risco de ações, você tem, inclusive, olhando para fora, o Equity Risk Puzzle, que é os caras ficam tentando entender por que as ações elas andam muito mais do que o prêmio de risco sugeriria em relação aos títulos de renda fixa americanos, por exemplo. Então, tenha ações. Ações é muito melhor que renda fixa. E não tem problema se você precisa fazer resgates mensais da sua carteira de ações. No longo prazo, essa é uma estratégia vencedora. Mas só para situar nessas duas imagens aqui que fala de Equity Risk Premium, né, o fato de ter Equity Risk Premium é que vale a pena investir em ações porque você vai ter um retorno maior do que se ficasse na segurança da renda fixa. Exatamente. É isso? O prêmio em relação à renda fixa. Né? Exato. É o prêmio por investir em ações. Né? Exatamente. Então, essa eu diria que vamos dizer, é a minha religião. Você vai encontrar um cara lá defendendo a NTNB, você vai encontrar um cara defendendo o CDI, e eu sento numa mesa para defender a minha religião, que é comprar ações. Essa é a minha religião. E a outra coisa que é muito importante nesse momento, que é uma coisa conjuntural, não é uma coisa estrutural, é que a gente acha que o CDI tem muito espaço para cair. Tá? E aí, fazendo uma análise simples, né, de como é que você chega na taxa de juros brasileira. Todo mundo fala, e é verdade, que a taxa de juros brasileira é a taxa de juros americana, que é a taxa de juros livre de risco global, né? Mais o CDS, que é, vamos dizer, o risco país, né? Mais o diferencial de inflação entre Estados Unidos e Brasil, e aqui é o diferencial de inflação calculado através das NTNB, ou seja, é a expectativa de inflação no Brasil menos a expectativa de inflação nos Estados Unidos, e mais um resíduo, que é o que fecha essa equação. Quando você pega essa relação e calcula ela estatisticamente, você calcula a derivada, né? Quer dizer, se as oscilações nos juros nos Estados Unidos, no CDS e tal, realmente correspondem às oscilações brasileiras, nos juros brasileiros você encontra uma relação robusta. Inclusive, os índices da inflação americana é 1, do CDS é 1, o diferencial de inflação é 0,75, tá? Então, os betas, né? Quer dizer, então significa que sim, essa relação ela vale para a derivada, né? E, inclusive, isso explica por que o juro brasileiro tem subido muito, que é o próximo, tem subido a curva mais longa recentemente, né? Que é o próximo slide, que é essa alta nos juros americanos de 5 anos, que é o que está em voga, que está todo mundo vendo, né? A taxa de juros de 5, 10 anos subindo pra caramba. E aí começa a surgir lá os cavaleiros do apocalipse falando, olha aqui o gráfico de como que era esse juros americano há 20 anos atrás. Ele era, sei lá, 8, 10, 15, então vai voltar para lá e o mundo vai quebrar. Será que isso é verdade? Aí, de novo, como é que a gente vai saber, então, qual que é o juro americano de equilíbrio, né? De novo, vamos recorrer ao que dizem as pessoas que fazem conta correta, né? Vamos recorrer à universidade. E só um ponto aqui primeiro, né? Por que a taxa de juros americana de 5 anos está subindo? É porque as pessoas esperam que você vai ter uma inflação persistente por muito tempo, que vai precisar da política monetária? Não.
A inflação americana, os juros americanos de 5 anos está subindo porque os juros de curto prazo está subindo. E aí é uma coisa muito interessante que as pessoas que não olham os estudos, né, elas têm aquela inferência mental, aquele raciocínio mental, que é o raciocínio das expectativas racionais, que é o seguinte: se o cara está subindo muito os juros agora, os juros na frente têm que cair, porque ele está fazendo uma política monetária mais restritiva, o que significa que a inflação vai cair mais rápido e lá na frente os juros é menor. A academia refuta isso de cara, assim. Essa relação não existe entre o juro curto e o juro longo. A relação que existe entre o juro curto e o juro longo é quando um sobe, o outro sobe também. E quanto mais longo é o prazo desses juros, menor é o efeito dele em relação ao juro de curto prazo. Então, ponto pacífico é: quem determina o juro de curto prazo é o juro de longo prazo é o juro de curto prazo. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que até hoje, a gente está falando aqui no dia 2 de setembro, 2 de outubro, os juros americanos do final de 2024 ainda estão abaixo, mesmo depois de toda essa alta, ainda estão abaixo do que o Fed está projetando. Então, se você olhar a última projeção do Fed, que ele divulgou na ata agora no final de setembro, os juros no final de 2024 estão ali em torno de 5,25. Pela curva de juros americano, o Fed Fund implícita ainda é 4,75, 4,71. Isso hoje, tá? Com os juros subindo que nem estão subindo hoje, 10 vezes aí os juros longos. O que acontece? Os juros de curto prazo, cada vez que o Powell vai lá e fala: olha, a inflação vai exigir uma política monetária mais persistente, pipipi, os juros de curto prazo vai convergindo em direção à expectativa e isso afeta os juros de longo prazo e faz ele subir. Então, só daí a gente já pode ter um sentimento de que então o juros de longo prazo não vai subir eternamente e ficar lá em cima, né? Algum momento essa política monetária deve funcionar e aí o juro de curto prazo cai e o longo também cai. E existem várias... existem vários estudos nessa direção, tá? E aí, muito interessante são os estudos do FMI que publica trimestralmente, que são os cenários mundiais, que eles estão sempre abordando temas contemporâneos, né? E não por acaso eles abordaram nesse último que foi divulgado em abril, qual é a taxa de juro real neutra dos países envolvidos. Taxa de juro real neutra é aquela taxa de juros que não acelera nem desacelera a inflação. O cara não está sendo nem estimulativo nem contracionista. E a taxa de juro real neutra, o que eles trouxeram de informação relevante é que essa taxa, ninguém sabe qual o nível dela ao certo. O erro associado a essa taxa de juro real neutra é muito alto. Teve um momento em 2010, por exemplo, que pelas contas lá podia ser 0,3 a taxa de juro real neutra dos Estados Unidos, e com 95% de confiança, ou seja, é qualquer coisa. Só que a informação relevante que esses estudos trazem é que a taxa de juro real neutra está caindo no mundo desenvolvido. E a explicação para ela estar caindo, ela vem de fatores, por exemplo, demográficos. Então, o envelhecimento da população é uma coisa que tira a pressão da economia e é uma coisa que aumenta, que diminui a taxa de juro real neutra. Aqui, inclusive, nesse outro gráfico, eles mostram essa decomposição de alguns países, tá? E da mesma forma, a expansão fiscal, quando ela vem, que é a grande questionamento do Brasil, né? A expansão fiscal é uma coisa que aumenta um pouco a taxa de juros real neutra, né, nos países, ele contrapõe. Então, por exemplo, o Japão, ele tem uma taxa de juros real neutra baixa, né? Fazendo bastante fiscal lá, através da operação Twist, enfim, as coisas que ele faz. E o Brasil, ele teve uma queda na taxa de juros real neutra muito em função aí do crescimento da produtividade total dos fatores, que é basicamente a produtividade do trabalho e do capital. Pô, mas o Brasil não está estagnado? Tá estagnado em produtividade nos últimos 10 anos, mas entre 2002 e 2010 ele teve um bruto crescimento de produtividade, que é o que faz que mostra por que a taxa de juros real neutra do Brasil caiu uns 2% aí desde 1975, 79 até hoje, tá? Então, moral da história, esses fatores estruturais, como a demografia, como o aumento da produtividade total dos fatores, mudou para fazer com que essa taxa de real neutra nos países envolvidos tenha subido? Bom, pela conclusão do FMI, não é minha, mas desses estudos, não. E provavelmente, uma vez passado esse surto inflacionário, as taxas de juros real neutra nos países vão voltar a ser o que eram antes. Então, esses juros de 10 anos americanos, que a gente está vendo a 4,70, provavelmente vai voltar a ser 2, 2,5, 3, que nem era no passado, ou talvez até mais baixo, em função desses fatores estruturais. Tá? Então, por ali a gente já vê que tem uma razão para os juros cair. Tá? Aí, o outro componente dessa equação é o CDS, né? Só antes de ir para... que é um ponto que é importante reforçar, né? Porque talvez seja a grande explicação da piora dos mercados nos últimos 2 meses. Exato. Né? Que foi essa inclinada no juro americano, né? Já colocaram, tá nas máximas em 30 anos, imagina o mundo a 4,5% ao ano pelos próximos 10 anos, enfim. E nos estudos que você trouxe,
esse 4,5% ao ano para 10 anos não se sustenta, ele tem que cair. Perfeitamente. E aí é bom para o mercado de uma maneira De geral. uma maneira geral. Tá, Exatamente. beleza. Não há razões para acreditar que a gente teve um aumento da taxa de juros real neutra. Exatamente. E tem um outro fator muito importante agora que a gente ainda vai ver feito, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem o potencial de causar uma disrupção na produtividade. Você vai poder ter muito mais produtividade com inteligência artificial. Inclusive, até se questiona se algumas profissões vão continuar ou não, mas, por exemplo, para escrever um contrato hoje em dia, você não precisa nem mais, dependendo se o contrato for simples, você não precisa nem mais contratar um advogado. Faz uma inteligência artificial fazer. Isso tudo são forças deflacionárias. Então, provavelmente, a produtividade total de fatores vai continuar crescendo, a demografia continua piorando, o mundo continua envelhecendo. Então, não acho que tem razões para acreditar, quer dizer, eu não, eles acham, né? Que não tem motivos para acreditar que isso mudou. O CDS, né? O CDS é o risco país. Esse gráfico é desde 2010, né? Mas, na verdade, se você olhar desde muito pouco, desde, sei lá, 2002, o CDS sempre fica ali em torno de 150, 200, né? E também não dá para imaginar, não dá para ter nenhuma expectativa de que o CDS vai explodir novamente, né? Você vê que explodiu em 2016, porque a gente tinha aquela bagunça toda, depois na pandemia, mas estruturalmente deve ser um CDS baixo que nem é nos pares emergentes e no resto do mundo todo, né? Por último, aqui, muito interessante, é esse diferencial de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos, que é outra componente, né, da composição dos juros brasileiros, né? Esse diferencial de inflação, historicamente, rodou ali na média em torno de 3,5, né? Pré-pandemia, chegou a baixar abaixo de 2, né? Lembrando que esse diferencial é calculado através da expectativa implícita nas NTNBs menos, né? Você pega lá o juro real da NTNB, 5,5%, para 10 anos. O juro do Brasil, 10 anos, sei lá, 12% significa que a inflação implícita é 6,5%, né? Então, é daí que você tira a inflação implícita do Brasil, né? E a inflação implícita dos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Usando o título americano linkado à inflação. E aí, uma coisa interessante é que hoje esse diferencial de inflação está lá, tem em torno de 3%. Só que o Brasil teve uma mudança importante de 2016 até 2024, que quase mudou, quase voltou atrás, mas não voltou, que é a mudança da meta de inflação, né? A meta de inflação saiu de 4,5% e ela vai agora, no ano que vem, virar 3%. Depois a gente não sabe mais, acho que ela fica em 3%, né? Então, só daí, uma vez respeitado, uma vez a política monetária sendo tendo credibilidade suficiente, né, para poder fazer a inflação convergir para a meta e a expectativa de inflação também convergirem para a meta, essa é a expectativa de inflação convergir para a meta, não tem por que acreditar que a gente vai ter o mesmo diferencial de antes. A gente deve ter um diferencial de inflação menor daqui para frente, né? E hoje em dia isso está absolutamente descolado daqui, tá? Pela NTNB, a expectativa de inflação é 5%. E é engraçado que quando você olha por que a dívida no Brasil nunca explodiu? Porque no final do dia, o juro real, que aí é o outro lado, né? Esperado sempre foi 5, 6, mas o juro real realizado sempre foi menor, sempre foi 3. Então o Brasil sempre usou a inflação de alguma forma para poder monetizar a dívida. Isso é uma forma de você não deixar a dívida crescer. Mas agora a gente tem um Banco Central independente, instituições bastante críveis nesse sentido, né, e sólidas, lutando com unhas e dentes por essa convergência em direção à meta. Então, por isso eu consigo, com alguma confiança, acreditar que a gente vai ter um diferencial de inflação menor do que a gente tinha. Pela sua apresentação aqui, né, meta de inflação vai cair para 3 e a meta nos Estados Unidos é 2, então o diferencial, a priori, teria que ser 1. Deveria ser 1. Coisa que, pelo que eu tô vendo aí no histórico, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Bom, assim, eu acho que aí eu não quero falar pelo mercado, eu acho que o mercado simplesmente não acredita que a meta vai ser 3% mesmo com a independência do Banco Central, porque a gente provavelmente vai ter um próximo presidente, vamos dizer, menos focado na meta do que o Roberto Campos Neto talvez foi, né? Então, mas até tem um economista que eu não lembro quem que fala que a função primordial do Banco Central é enfiar um maçarico no governo para ele fazer o que tem que fazer para essa meta ser cumprida. Então é aquela coisa, né? Quando você tem um presidente que, nesse caso, ignora essa direção e fala, vou fazer expansão fiscal, que nem foi no final do último mandato. Você tem um Banco Central que começa a gritar do outro lado alucinadamente. Eu vou ter que subir os juros infinito até você parar de fazer o fiscal. E isso aí gera desconvergência da dívida por definição. Um juro alto de 5%, depois eu vou mostrar, um juro alto de 5% com PIB de 2%, acabou. O Brasil vai explodir a dívida, não tem milagre. Entendeu? O que faz o Brasil ter convergência de dívida é a combinação entre o juro real decente e um crescimento de PIB ok.
Se você controlar o juro real, então, no Brasil é 5%, ou 4%, sei lá. 5%, acho que é o que está na curva. Pô, tem que ter um crescimento estúpido para poder ser convergente, né? Então, e aí você começa a entrar nas questões dos descontroles. Aí o câmbio explode, a primeira coisa que explode, a inflação vem, o governo cai. Por isso que é muito importante você ter alternância de governo. O que define um país bom de um país ruim? O país ruim é aquele no qual o governo vai lá e faz um bando de besteira e não troca, e não sai. Que é o que aconteceu na Venezuela, que é o que aconteceu na Turquia, que é o que acontece nos países africanos, e por aí vai. Também tem exemplo de país que tem troca de governo e as coisas não erradas, que nem a Argentina. Mas você vê o que está acontecendo agora lá, a reação que está acontecendo a isso. Então, por isso que a troca de governo é o mecanismo através do qual você vai ter uma convergência ao centro. E por isso que é importante, eu acho, as pessoas pararem de olhar o Brasil e falar o Brasil é uma porcaria e entender que não, cara. Assaltos ao poder, quem leu aquele livro Como as Democracias Morrem, vão ver que assaltos ao poder já existiram em vários lugares desenvolvidos do mundo, como mesmo nos Estados Unidos no pós-guerra. Lá, aquele presidente, que eu esqueci o nome dele agora, que era o mais... com que tinha a maior popularidade dos Estados Unidos, ele tentou aumentar o número de ministros da Suprema Corte lá para dominar a Suprema Corte. E aí, quando um país tem instituições sólidas, instituições fortes, o país combate isso de dentro. E às vezes, no caso americano, veio até do Partido Democrata, que era o partido dele, que o partido mesmo votou contra o aumento dos ministros da Suprema Corte. E a gente não tem por que acreditar que o Brasil não tem isso. As evidências aqui são fortes em relação a isso, né? Você vê que você teve um descontrole no governo Dilma, a Dilma foi posta para fora. Depois você teve um surto inflacionário, trocou o governo. Então, assim, o governo que quer se perpetuar no poder, ele tem que trabalhar com a premissa de que ele não pode gerar inflação. Se ele gerar inflação, o negócio ele vai cair. E ele vai cair porque o Congresso não se curva ao governo, né? Se curva em determinadas situações e outras não, mas no final do dia a gente tem instituições sólidas. E é isso que eu acho que o Brasil tem muito síndrome de vira-lata, né? Não sei, parece que é uma coisa cultural aqui do brasileiro, né? Sempre achar que o Brasil é uma porcaria. Pô, o Brasil é maravilhoso, cara. Além disso, né, a gente tem praias, porra, belíssimas, pô, tem aquele polo no sul de tecnologia que é absolutamente fantástico, enfim. Não vou ficar aqui falando, mas eu fico bravo com essa síndrome de vira-lata. E por último é o resíduo, né? O resíduo é o que fecha toda essa conta, né? E o resíduo você consegue ver claramente que tem uma tendência de queda. E o resíduo ele não é explicável, tá? Ele só é observável aqui. E é curioso, né? Como você. Mas o que é o resíduo? É o quê? Tô lendo ali juro realizado, mas o que isso quer dizer? O juro é a sua estimativa versus o que aconteceu. Tá. E aí você vê que tem uma queda estrutural desse resíduo, né? Que é o fechamento das curvas. Tá. E isso aqui pode ser explicado pela convergência de juros global que tem. Os países eles vão convergindo os juros entre si, né? Tipo, todos vão tendendo para baixo, né? E aí tem várias explicações, como mobilidade de capital e outras coisas também que agora eu não estou lembrando exatamente, mas que explicam por que os juros baixos ele vai se disseminando para outros países. E isso aparece aqui também. Passado 2010, o resíduo vem caindo, quer dizer, as nossas componentes elas vão ficando cada vez mais sólidas em relação, mais para e passo a essa composição. A expectativa e a realidade vão ficando mais próximas. Tá? Então, o que daqui a gente pode inferir de tudo isso que a gente estava falando? Tá? O que a gente pode inferir é que é bastante razoável acreditar que os juros de 5 anos do Brasil, uma vez passado esse surto inflacionário nos Estados Unidos e passado o tempo, ele vai voltar ali em torno de 8%, tá? 8,2%. Que era até um pouco acima do que estava pré-pandemia. Quer dizer, não é uma novidade, é onde a gente já esteve, né? E isso, considerando que os juros longos, os juros de 5 anos, tem um prêmio aí médio de 110 bases em relação à Selic, isso aí implicaria uma Selic atingindo 7%, o que é absolutamente razoável também, se você imaginar que o Brasil tem uma taxa de juro real de equilíbrio em torno de 4%, e o que é alto, tá? Com uma inflação de 3%. Ou 3,5%, mas é absolutamente razoável imaginar uma Selic 7%. E o que é mais importante falar, isso está acontecendo agora. A Selic está caindo. E a Selic vai continuar caindo. A curva longa não caiu. Quando você olha lá o CDIE, expectativa de Selic daqui a 2 anos, ela está em 12%. E essa é a grande oportunidade que se põe à frente de quem acredita nas ações, de quem é da minha religião. Então, é isso que é como se fosse uma... Então,
Deus das ações vai voltar para a Terra. Então, Exato. Assim, é quase como Eu fiquei com... o Messias. Mas é isso, entendeu? É uma oportunidade, é uma combinação de fatores muito forte, né? Uhum. E aí, por último, o que sustenta essa argumentação toda, ou na verdade, o que contra-argumenta essa argumentação é tipo, o Brasil tem um problema fiscal. O Brasil tem mesmo um problema fiscal? Essa é a pergunta que a gente se faz. Na nossa opinião, não. O arcabouço do teto dos gastos não, esse arcabouço que... Arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele é bom o suficiente para o Brasil ter uma convergência da dívida. O que precisa é ter um juros real mais baixo. E aí você tem aqueles fatores permanentes e você tem lá o impulso fiscal contrabalanceando. Mas, na nossa opinião, o novo arcabouço fiscal, ele é bom o suficiente para restringir o crescimento desse impulso fiscal. Então, esse impulso fiscal ele vai ser ou igual ou menor, dependendo, óbvio, do que for o resultado em relação à meta. Tá? E, inclusive, tem um estudo muito interessante que depois eu vou abordar rapidinho, que o FMI também fez, porque é uma coisa contemporânea, que é como reduzir a dívida, que isso é um problema que os países desenvolvidos estão enfrentando também. E reduzir a dívida não é você fazer um choque fiscal, que nem era, por exemplo, o teto dos gastos anterior. Isso é, na verdade, só 50% das tentativas de reduzir a dívida terminam reduzindo a dívida quando você tem um choque fiscal muito forte. Metade, outras vezes, não reduz a dívida PIB, porque você tem uma contração do PIB de mesma magnitude ou maior. Então, é uma combinação dos dois que a gente acha que é atendido pelo arcabouço fiscal atual. Ele permite com que você tenha uma consolidação fiscal de médio e longo prazo sem ferrar o crescimento. E é isso que precisa ser, de fato, segundo os estudos. Não é o que a gente está falando, não. Entendeu? É aquela coisa, não subestime as pessoas que estão lá só porque elas não têm a mesma orientação ideológica que você. As pessoas estudam, as pessoas leem. Tem gente muito boa lá. E aqui só um primeiro ponto, assim. A trajetória da dívida no Brasil, ela sempre foi superestimada. Então, se você olhar lá o que se esperava de trajetória da dívida PIB em janeiro 21, em janeiro 23, são essas curvas. E no final do dia ela veio muito menor do que isso. Por uma razão ou por outra, seja porque teve o choque das commodities, seja porque teve um aumento de produtividade, seja, o que quer que seja, aumento de produtividade não, mas foi o choque das commodities que aumentou a arrecadação, foi a inflação que também se traduz nisso, né, no aumento da arrecadação. Mas de todo jeito você tem sempre uma trajetória da dívida realizada melhor do que a esperada. É isso que é importante. Tá? E aí, o que eu falei, o arcabouço fiscal hoje que tem, ele é bom o suficiente para você conseguir reduzir a dívida sem destruir o PIB, que é o cenário no qual a redução da dívida ela tem mais sucesso, segundo os estudos do FMI. Tá? E aí, esse é o ponto que eu acho, esse é o gráfico que eu acho mais importante, porque muda um pouco o foco da discussão, né? Se o problema é realmente o déficit primário, ou se o problema é essa taxa de juro real neutra que a gente trabalha, supostamente, não sei porquê, tá? E se você olhar, então, aqui a gente tem 3 curvas, né? A primeira curva verde é a projeção da dívida PIB segundo o Focus. O que o Focus tem? O Focus tem um juro real de longo prazo de 5%, com o PIB de longo prazo crescendo 2%. Não tem convergência da dívida no cenário do Focus. Olha que interessante. É explosiva a dívida. Mas o que acontece se você continuar com esse crescimento anêmico de 2%, mas reduzir o teu juro real em 1%, de 4,9% para 3%, que era o juro real do Focus pré-pandemia? A dívida já converge. Olha só. Ela já para ali em 82%. Agora, seria crível também imaginar que a gente poderia ter um crescimento do PIB um pouco mais forte para um juro real um pouco mais baixo. Aí é a linha azul. A dívida é absolutamente convergente. A dívida rapidinha está resolvida. Não tem... Então o Brasil tem problema fiscal? Eu acho que não. Assim, não. O Brasil tem problema de ansiedade, o Brasil tem problema de político, mas não tem problema fiscal. Entendeu? As coisas estão bem... Mas o que justificaria no caso, essa última linha azul, né? Que ela curvou para baixo? É aquilo que a gente vinha falando antes, as razões pelas quais a Selic deve cair e levar esse juro real neutro para baixo. Entendeu? E aí, engraçado, que é o então, mas a queda vai mais pela queda do juro real, né? Que é a Selic cai junto, mas é a queda do juro real. Não do juro real. Não provavelmente a Selic. Exatamente, do juro real. Tá. Né? E aí é interessante que aquele gráfico que o próprio Banco Central postou, em cima dessa discussão, é o último slide, tá? De quanto que é esse juro real, tá? No Brasil hoje. Engraçado que você vê ali, ele postou vários países comparáveis, né? Pré e pós-Covid. E eu gostaria muito de entender por que o Brasil é tão pior que os outros assim, né?
Uma vez que o do Peru ficou estável, da Colômbia aumentou de 1,2 para 2, do Chile caiu de 1 para 0,8, México estável, Índia de 1,7 para 9, e por nosso Banco Central saiu de 3 para 4,5, o do Brasil, se tornando aí disparado a taxa de euro real neutra mais alta desses comparáveis, né? E é isso, de novo, é isso aqui que destrói a sustentabilidade da dívida, tudo mais constante, né? E aí eu acho engraçado que eu fui de novo para a academia e me perguntei, tá, quais são então os componentes enfim, os componentes que compõem a taxa de juro real, os componentes da taxa de juro real de longo prazo no Brasil. E aí encontrei um estudo super interessante aqui do IPEA, recente, do Alex Maca, no qual ele tenta estimar aí a taxa de juro real neutra no Brasil. E a conclusão dele é que nesse momento, esse é um estudo de de março de 2023, a conclusão dele é que nesse momento o intervalo de confiança desse juro real é tão alto que ele não serve para nada. Então esse 4,5 ele é absolutamente irrelevante nesse contexto, entendeu? Não sou eu que estou falando, é o cara da academia que A margem de erro é tão grande que não dá para saber. Não dá para saber se é 4,5, se é 3, se é 2, se é 5,5. Entendeu? Então, assim, no final do dia, o mercado fica nessa discussão louca em cima de fundamentos muito frágeis, né? Fundamentos que não existem. E por todo o arcabouço, por todo o conjunto da obra, a gente tem bastante convicção de que, na verdade, o Brasil não é essa porcaria que o mercado acha que o juro real de longo prazo precifica, que a curva mostra. Pelo contrário, o Brasil teve passos muito importantes nos últimos anos, né? Que foram principalmente o conjunto de reformas pelo qual passou. E aí você tem reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora a gente vai fazer reforma tributária, a independência do Banco Central, que fortalece as instituições, que diminuem, vamos dizer, a quantidade de maluquices que podem acontecer. E isso tudo vai fazendo com que, no longo prazo, o país vai se convergindo mais para o resto do mundo, no sentido de ter juros reais mais baixos. Então, é por isso que, quando você junta as duas coisas, né, a gente tem instituições que são fortes, a gente tem um bom arcabouço macroeconômico, aí também tem-se que dizer, pelo fato de a gente ser exportador, pelo fato de a gente ter reserva, a gente tem uma bruta defesa que muitos países não têm. Então, por exemplo, o real deprecia, a arrecadação já melhora. Então já começa a melhorar o problema fiscal. Aí o real também deprecia, as reservas já começam a diminuir a dívida bruta, né? Então o arcabouço do Brasil é sólido, é bom. A gente fez várias reformas e está continuando essas reformas, o que é importante frisar. Reforma administrativa no governo de esquerda é uma coisa inesperada, né? Vamos ver se vai acontecer. Mas até nisso está se falando. E a gente tem juros altos. E aí eu nem trouxe aqui o gráfico do PI da Bolsa, porque não tem nem graça mostrar. Todo mundo já mostrou tanto que a Bolsa está no menor PI dos últimos 30 anos, sei lá, tá tudo terra arrasada, que é chovendo molhado. A Bolsa está muito barata, tudo muito barato, para qualquer lugar que você olhe, para o setor de utility, para o setor de commodities, para o setor do mercado interno, por essa composição, que é uma composição temporária. Então, eu vim aqui vender esse otimismo e falar que é uma bruta de uma oportunidade. Excelente, pô, muito bom. Eu gosto do compounding que a gente consegue gerar com os nossos episódios, né? Porque você foi falando, eu lembrei quando você fala da síndrome do vira-lata, né? Quando a gente trouxe o Santos Sobral aqui, o head de tesouraria do Santander, e ele falou que o mercado brasileiro tem que parar de olhar com aquela cabeça do investidor Faria Lima e entender que tem um mundo todo lá fora, né? Então, não olhar para o Brasil como, nossa, tem muito problema aqui dentro. Tem algumas coisas macro ali que justificavam até o call que ele estava bem otimista com o Brasil. Opa, que bom. E o Walter Maciel, né, quando veio aqui, falou muito das reformas que ainda estão sendo digeridas pela nossa economia, e talvez isso explique porque as projeções de PIB dos últimos anos, elas sempre foram... Tão erradas para baixo, né? Para baixo. O PIB acabou sempre surpreendendo positivamente, porque os economistas ainda não conseguiram acertar os efeitos estruturais dessas reformas na atividade econômica. E eu lembrei do que falou o Rafael Favetti, porque tudo isso, de uma certa maneira, depende da política, né? Sim. O Rafael Favetti, quando veio aqui, a gente falou, o Brasil não é para amadores. Ele falou, não, nenhum país é. Acontece coisas esdrúxulas na Itália, acontecem coisas esdrúxulas nos Estados Unidos, acontecem coisas esdrúxulas no mundo inteiro. Aí o brasileiro acha que aqui é mais esdrúxulo, né? Perfeito. Bom, feita a apresentação, quer partir para alguma pergunta da apresentação, Renatão? Eu queria perguntar uma coisa justamente... porque assim, Luiz, tudo isso que você falou depende de cumprir essas metas, né? Principalmente a meta de inflação, né? E a do arcabouço fiscal.
Entendo o que você falou, né? Que o Brasil é normal, que as coisas voltam. Mas assim, e se isso não acontecer? Existe uma chance disso não acontecer. Que às vezes as coisas dão errado. Como é que você vê um cenário adverso? Então, a meta do arcabouço fiscal, a meta de zero déficit em 2024, Uhum. que é o que tem se falado, se for atingida, é a maior porrada da vida para o Brasil. Ninguém trabalha com esse cenário. O que acontece é que a gente já tem um arcabouço que é bom o suficiente para, não atingindo a meta, você ter ali contrabalanços, né, os cortes previstos, né, de gasto para no longo prazo você atingir a meta. Então essa que é a graça do arcabouço, né? É você ter um cenário para o qual deu errado, e aí? Se deu errado, eu tomo essa medida, essas medidas são suficientes para no longo prazo para fazer convergir a meta, né? Em relação à inflação, a questão é justamente a leniência do Banco Central ou não. E esse Banco Central especificamente tem se mostrado muito avesso à inflação, né? No caso, muito autista para os juros, né? Você vê que ele é persistentemente ROC, que é o que se chama, né? Então, eu acho que depende mais desse trabalho do Banco Central. E pelo que esse Banco Central tem se mostrado, eu acho que é improvável que tenha uma leniência com a inflação, né? Pelo contrário, eu acho que ele é até duro demais em relação a isso, né? A gente hoje tem uma inflação baixíssima, tanto núcleo quanto headline inflation, né? Quer dizer, a inflação total, e ainda assim a gente tem o maior juro real do mundo. Então, assim, eu acho que ele teve um comportamento bastante diferente do resto do mundo na recomposição dos pós-pandemia. Então, eu acredito que esse Banco Central não vai ser leniente com a inflação. E um próximo Banco Central, né? Porque os membros vão começar a mudar, né, daqui para frente. Então, a gente pode pensar, de repente, o próximo Banco Central vai ser mais leniente. Eu acredito que não também. Porque tem todo esse arcabouço institucional do Banco Central, que é um arcabouço forte. A credibilidade do Banco Central é uma coisa que está em todos os papers, todos os estudos sobre como preponderante para você ter um juro real baixo a longo prazo. E o juro real baixo a longo prazo interessa a todo mundo, principalmente ao governo, porque justamente dá folga fiscal ao governo, além de dar maior crescimento, né? Isso quando o juro real baixo não é causado por um menor crescimento, também acontece, mas é o que todo mundo quer. Então, o que eu acredito que pode acontecer num próximo governo é, a pequenos passos, né, ele testando juros mais baixos, mas com responsabilidade. Eu não acredito que a gente vai ter um cenário de novo, que nem foi na época da Dilma, com o Tombini, no qual você já tinha um país em pleno emprego, com uma inflação de serviços muito quente, com termos de troca começando a piorar, com o primário começando a piorar e o cara tentando resolver isso baixando juros. Aí você teve um câmbio que escapou, porque o câmbio também estava absolutamente fora do lugar, e aí você teve a espiral inflacionária que derrubou a Dilma. Aí a alternância do governo resolveu o problema. Mas eu acredito que isso é um aprendizado e eu não acredito que esse próximo Banco Central, até por ele ser independente, teria essa mesma característica. Eu acho que não. Mas eu acredito sim, em relação a esse, ele poderia testar níveis de juros mais baixos. Entendeu? O que eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai funcionar. Mas você acha que esse juro real, estando alto como está, é porque você talvez seja um dos poucos do mercado que pensa assim e o pessoal tem medo do próximo presidente do Banco Central? Ou simplesmente ninguém colocou na conta ainda que esse juro real deveria ser mais baixo? Cara, eu não consigo entender a razão. Eu só consigo achar que isso é uma oportunidade. Entendeu? Por que que é assim? Não sei, é assim. E aí? É daqui para pior ou daqui para melhor? Qual que é a probabilidade de ser pior? Qual que é a probabilidade de ser melhor? Eu acho que tem uma probabilidade bem grande de ser melhor. Então, daí que a gente vê a oportunidade, né? E em cima de tudo que você falou, passou pela questão da taxa de juros nos Estados Unidos. Se tem alguma coisa que de fato mudou no mercado nos últimos meses, é a curva longa americana, que está batendo nos mercados como um todo, né? Se for tentar ser bem simplista, né? Mas não tem como essa curva inclinar tanto e não bater nos mercados. Tá, essa causa-consequência a gente entendeu. Mas como você, que acompanha o mercado como um todo, como você está vendo isso, né? É bem isso aí que você falou, ela só subiu porque subiu no curto e estudos acadêmicos mostram que eles acompanham e depois vai cair? Ou tem alguma fumaça aí aparecendo que pode ser fogo? Cara, qualquer coisa que eu falar diferente disso vai ser ilação. Assim, eu não tenho a menor capacidade de dizer que tem outra coisa. O que eu consigo acreditar com bastante confiança, né, é isso que está acontecendo. De fato, você tem uma inflação americana ainda mais alta. No curto prazo, você já tem sinais de acomodação importante, que nem o mercado de trabalho já está bem menos aquecido, tirando a parte do setor de saúde.
Você já tem o fim daquela poupança que foi acumulado pós-pandemia. Você já tem uma desaceleração nos negócios imobiliários. Você tem a queda no preço das commodities, que já aconteceu, né? A única que está um pouco diferente é o petróleo, mas mesmo assim hoje estava caindo, até com a Tesla lá abrindo, né? Então, eu não consigo achar que política monetária não funciona. Eu posso até inferir pelos estudos e tal, pode-se até inferir que ela não tem tanto poder, ou que o poder dela é maior com essa conjuntura, e outras conjunturas não, mas não houve nenhuma mudança no arcabouço institucional americano, que é o mais forte do mundo, né? Então você vê que entra um governo, entra um Trump, entra um Biden, pouca margem de manobra eles têm, e isso é fortaleza institucional. Então eu não consigo inferir nada diferente do que os caras que fazem conta dizem. Não, então ótimo, porque você já levantou uma bola boa pra gente entrar na carteira. Vambora. Porque, para quem não conhece, né, o Versa Long Bias, né, quando a gente conversou até um tempo atrás, até anotei aqui o exemplo que você deu na vez que você veio, que... Cadê o exemplo? Era do... que o fundo ele pode ficar, né, o net exposure, a exposição líquida dele pode ser 100%, mas o gross, né, o que até a gente descobriu o grossapando, né, que é o brutalizando o fundo, Luiz que inventou. ele pode ficar muito maior, né? Então, se você tem um fundo que está 280% long, 180% short, você está 100% net exposure, né, que é um menos o outro, mas a soma dos dois dá 460 gross, né? Então, você está muito mais exposto. Então, traduzindo tudo isso, você pode operar alavancado, né? Você fica alavancado. Dito isso, e dito que vocês estão bem otimistas, como é que tá essa relação de exposição long, exposição short, o gross do fundo? Porque eu peguei a última carteira que tinha lá disponível, de junho, o gross não tava tão alto assim para esse discurso. Mas né? o net tá. O net exposure tá. Então, vamos lá. Como a gente... É verdade, o net tá, porque... A gente vai ficando mais velho, a gente vai querendo simplificar as coisas, né? Eu acho, né? Então, só para mostrar, botar a cabeça, botar os fundos, contextualizar o fundo nessa cabeça religiosa, né? Comprada em ações. O nosso guia é o nosso fundo Versa Institucional. O Versa Institucional é uma carteira de ações feita para bater o índice Bovespa. Tá? Então, a gente tem lá todas essas ações que você está vendo aí, tá? Só que limitadas a 100% do fundo comprado. E como a gente acredita em ações, a gente não faz o market time nesse fundo. Então, nesse fundo, a gente não quer correr o risco de perder um rally da bolsa. Então, a gente está sempre 100% comprado. Eu não vou ficar menos comprado nesse fundo. Eu elimino uma camada de risco, tirando o market time. Tá? Então, não tem o risco do market time, eu só tenho o risco de gerar mais ou menos alfa que a bolsa. E nesse fundo, qual que é a característica dele? A característica dele é ações. É um mix. A gente busca ações que tem um valuation de ações velho, mas que tem um growth, que é o melhor dos mundos, ou seja, ações baratas, mas que tem caminhos de crescimento, caminhos que elas já mostraram no passado, não que a gente está deduzindo que vai ter. Tá? Então, e essa carteira é uma carteira que não olha para o índice para a gente poder montar. No final do dia, ela acaba tendo também o componente de risco small cap, então ela tem bastante ações menos líquidas, o que em momentos como esse juro mais alto, acaba o risco de liquidez aumenta, esse alfa diminui. E esse é um fundo que começou no primeiro ano, meteu 30 pontos de alfa na bolsa. Né? A bolsa subiu 20 e subiu 50, sem alavancagem, sempre 100% comprado. Isso aí depois cresceu um pouco mais, não sei o quê, e nesse momento de mercado devolveu grande parte desse alfa. Tá? Mas esse vamos dizer, o primeiro, uma das nossas carteiras mãe. A outra carteira mãe foi uma carteira criada com o intuito de capturar aquele prêmio de risco das utilities que eu mostrei ali naquele slide. Por quê? Porque as utilities são empresas, diferentes de todas as outras, que fazem conta de tira implícita para entrar ou não num projeto. Né? Então, pelo fato dele fazer conta de tira implícita, ele colocar ali um prêmio para a curva de longo prazo que ele vê, então o cara vê lá vai ter uma concessão de uma estrada aqui em São Paulo, um rodoanel. Aí a Corrodovias vai lá e faz conta. Bom, meu custo de capital longo prazo é 15%, eu consigo aqui nesse projeto, economizando um pouquinho no investimento, eu consigo tirar 19%. Então eu vou lá e vou comprar esse projeto. Esses 4% vão entrar nesse projeto. Esses 4% são o prêmio de risco que ele próprio está exigindo na conta. E por serem setores regulados, esse prêmio de risco ele se verifica no longo prazo. Essas são as ações, as famosas ações de dividendos, né? Mas no caso mais restrito a utility, que tem essa componente, utility de infraestrutura. Esse fundo, a gente tem um outro fundo que só compra essas ações.
Qual o nome? Chama Versa Gênesis. Gênesis. E ele compra, então, setor elétrico, infraestrutura, e aí, para a gente dar uma animadinha, ele compra também um pouco de shopping, que tem muito essa característica de bond-like stocks, que a gente chama. Por que a gente montou esse fundo? Porque esse fundo... Bond-like stocks, eu preferia o wannabe bonds, mas é bond-like stocks. Pô, por que não uma ação que parece título? Aí, pois é, né? Não pode ser uma bela... Mas esse... Uma ação que parece título Do IPCA. Tesouro. IPCA. Tesouro IPCA. Ou NTNB, para os mais antigos. Desculpa, Luiz, vai lá. Imagina. Tanto que o benchmark desse fundo é NTNB mais o yield mais a inflação. É NTNB nominal. É o benchmark desse fundo. Tá? Então, esse fundo, por que a gente montou esse fundo? Porque isso é a coisa, vamos dizer, é a operação mais simples, é o investimento mais simples com ações. E é para nos proteger de, eventualmente, fazer essa seleção errada aqui do outro lado unconstrained. Então, a gente precisava ter alguma coisa aqui. Funciona. Esse ano, esse fundo está subindo 40 e poucos %. Eu acho que eu já falei. E ainda está abaixo do benchmark. Por quê? Porque como a gente não consegue fazer um negócio também tão papai com mamãe, esse fundo ele tem a mesma alavancagem do Versa, tá? Só que Versa Long Bias. do Versa Long Bias, só que só com essas ações. Então, o que a gente faz? A gente pega essas carteiras de ações e agora vamos derivar pro Versa Long Bias, o Versa Fit e o Genesis também. A gente pega essas carteiras de ações, a carteira institucional e essa carteira de bond-like stocks, e a gente alavanca elas. Alavancando elas, como a gente financia isso? A gente, durante um tempo, fazia short em single names, né? Aí fomos lá, vendemos o Banco Inter, subiu 3 vezes na nossa cara, vendemos o IRB, subiu sei lá quantas vezes na nossa cara, sofremos mais do que qualquer coisa, perdemos um bom pedaço da alta no bull market por causa disso, até que a gente viu o GameStop e falou, cara, se a gente pegar uma GameStop pela frente, a gente quebra. Então, não vamos correr esse risco, porque ele é um risco que tem uma cauda muito longa, porque para cima, Deus pertence. Uma ação que vale 100 vezes preço-lucro pode valer 2.000 vezes preço-lucro. Tanto faz, né? Então, a gente encerrou. Então, como a gente faz a alavancagem hoje, a gente vende BOVA11. Só que aí, a gente nos long bias, a gente adiciona aquela camada de risco que a gente não tem no institucional, que é o market time. O que isso quer dizer? Às vezes eu vou lá e destravo esse short em BOVA11. Como que eu destravo esse short em BOVA11? Comprando opções de BOVA11. E a minha forma de gerenciar essa estrutura, short BOVA11, opções de BOVA11, é olhar se o custo do funding da alavancagem está maior ou menor do que o termo. Tá? Então, assim, na verdade, falando de outra forma, a gente pega a carteira institucional, alavanca ela 2,1 vez, esse é o Versa, tá? E aí a gente fica tentando minimizar o custo da alavancagem. Esse é o fundo. E é desse jeito que a gente está agora. A gente está 210% comprado. Então, o que acontece é que o nosso institucional sobe 1, o Versa sobe 2. Aí pega um momentos como esse que a vol dele sobe, o institucional sobe 2, o Versa sobe 4. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, porque não é exatamente 2,1 a carteira, flutua um pouco, mas esse é o espírito. Pega o institucional, multiplica por 2,1 e alavanca ele, minimizando o custo de funding. E é exatamente a mesma coisa que a gente faz no outro, no Genesis, de utility. A gente pega a carteira, dobra ela, vende BOVA11 e usa a mesma estrutura do Versa, do Fit, para minimizar o custo de funding. Hoje em dia, esse custo está rodando em torno aí de uns 70% do CDI. A operação é para isso, para minimizar para uns 50% do CDI. E por que a gente não tem o menor medo de fazer isso, o menor problema? Pelo aquele slide lá que eu mostrei. Porque bolsa é melhor que o CDI. Então, equity risk premium existe. E a gente vai capturar ele no longo prazo. Então, se bolsa é melhor que o CDI, eu posso alavancar a minha carteira contra o CDI. E se eu minimizar o custo do CDI, então, eu tenho um ganho extra ainda mais. Tá? Então, essa que é o racional da casa, né? É bem simples desse ponto, mas é bastante poderoso. Mais ou menos simples, né? Quando entrou aí no funding do market time, usando o termo, mas deu para entender que o Versa institucional seria como se fosse a cabeça, a ideia inicial. Isso. Aí todas as outras estratégias são alavancadas em cima do institucional. Tem o Genesis que foca mais em utilities. Que é outra carteira e faz a mesma coisa. E o Versa Long Bias é como se fosse institucional vezes 2,1. E aí a parte short, você vê se faz no short mesmo ou em opções, é isso? Opções de Não, BOVA11. a gente está sempre short em BOVA11, né? Que aí você vende BOVA11 e pega o caixa para comprar as ações. Está sempre short ali. Aí, se a gente acha que é um momento bom para caramba que nem esse, a gente vai comprar essa mesma exposição em BOVA11 via opções. Ah, entendi. E a gente vai olhar esse combo como custo de funding, que seria equivalente ao comprar índice, por exemplo. Se eu estou short BOVA11 e compro índice, eu vou pagar CDI. Só que a gente usa opções para tentar pagar menos que o CDI. Certo. É isso. E aí hoje vocês estão 210% long
no Versa Long Bias e quanto short? Então, o short hoje ele tá zerado. A gente tem... então é como se... entendi. Entendeu? Então é como se estivesse em 210% comprado. Exatamente. Tá. É. E o VersaFit continua com aquela ideia de ser metade do Long Bias? Não. Na verdade, o VersaFit, ele ficou como tava e o Versa, ele diminuiu um pouco o risco. Porque a entendi. gente tinha bastante problema com margem. Teve até uma carta que vocês fizeram em abril, Isso. se eu não me engano, que vocês falaram sobre fazer a fusão dos dois fundos, porque como vocês diminuíram a vol do Versa Long Bias, ele ia ter a mesma vol do VersaFit. Então fazia sentido dois produtos iguais estarem existindo. Isso. E essa fusão aconteceu? Não, porque os dois fundos continuam existindo, né? A gente chamou a assembleia, né? E sabe quantas pessoas foram lá votar pro Versa e para baixo do Fit? Nenhuma. Zero. Ninguém apareceu para votar. Ninguém. Nem meu pai apareceu para votar. Entendeu? Ele não queria, eu sei que ele não queria. E aí daí a gente ficou sem ter até o que interpretar, né? Porque se tivesse um voto negativo, a gente fala, pô, tem alguém que não quer, né? Um voto positivo, tem alguém que quer. Mas não teve nenhum voto pro Versa. A diferença é pior do que... Então a gente falou, bom, se não tem nenhum voto, então vida que segue, né? A gente manteve o Versa e aí a gente começou a realavancar ele devagarzinho, aumentando a exposição dele, de forma a gente conseguir ainda enquadrar ele sem ter que fazer mais a pirotecnia que a gente fazia no passado para poder caber tudo dentro da margem da B3. Então hoje em dia a gente tem uma situação bem mais confortável de margem no fundo, né? Na verdade não é que tem margem confortável, a gente só não faz a pirotecnia, ele está lá no limite de margem mínimo que dá para ter. E hoje em dia ele tem uma alavancagem maior que o Fit. O Fit é 1.4, ele é 2.1. E a gente não. E o Fit, o máximo que ele fica usando essa estratégia de opções é 100% comprado. O Versa vai a 200. Então a grande diferença dos dois é um pouco mais de alavancagem como um todo, né? Quando você fala de pirotecnia, é o tamanho da exposição das ações, né? Cara, na verdade não. Assim, a gente teve que fazer praticamente a engenharia reversa do sistema de risco da Bolsa para entender de onde dava para tirar a margem. E aí a gente fazia umas coisas que depois ficavam super mal interpretadas e geravam maior ruído, que a gente... Uma das razões pelas quais a gente resolveu parar, que era, por exemplo, fazer o termo, passar um papel que não é aceito em margem para o termo, para poder pegar o caixa que aquele termo gera e depositar em garantia. Porque, sabe Deus por quê? Uma mesma empresa, a Bolsa aceita 500 mil ações como garantia, mas aceita 3 milhões de ações para o termo. E aí o termo tem o mesmo haircut da garantia. Então é uma das coisas que não dá para entender, a gente questionou os caras várias vezes e tal, mas em função disso, né, a gente às vezes usava desse expediente, passava o papel pro termo, pegava o caixa que esse papel gera e botava o caixa em margem e isso liberava a margem. Né? E além de outras coisas, né? E isso depois no final do dia gerava, as pessoas falavam, pô, mas o cara tá comprando a termo. Não mudou nada. Mas além de dar um trabalho danado, porque aumentava a volatilidade da própria margem, a margem ficava muito mais volátil, né? E o custo do fundo, porque às vezes tinha que fazer o termo, desfazer o termo, não sei o quê, ainda gerava esse ruído danado. Então a gente, quando estopou o fundo, a gente acabou com esse malabarismo, e aí uma vez acabado esse malabarismo, a gente falou, tá bom, agora até onde chamamos a assembleia, não teve nenhum voto, aí a gente falou, bom, tá bom, então até onde dá para ir agora sem fazer o malabarismo? A gente chegou em 2.1, é o número. Certo. E eu tô esperando mais tempo para poder escrever uma carta pros cotistas para falar, olha galera, é assim, porque assim ficou consistente, beleza, tranquilo. Entendeu? Ainda não tenho essa paz toda para escrever. Talvez tenha que ser um pouco menos que 2.1, talvez dê para ser um pouco mais. Mas eu quero falar mais sobre essa relação do Versão com os cotistas, né? Mas antes, já que a gente puxou a bola da carteira, tô curioso para ouvir algumas teses aqui. Podemos falar das teses? Podemos, porque é tanto otimismo com o Brasil assim que eu fiquei até curioso de saber o que tá nessa carteira aqui. Em junho, a maior posição era BR Partners. Continua sendo? Então, só para o pessoal que está ouvindo ou assistindo, né? O top 5 ali da carteira, BR Partners, 22,5%, Banco do Brasil, 17%, Aliança Sonai, 16%, Trisul, 13% e Multilaser, 12%, né? Somando essas 5, dá 81% já de exposição. Mas como o Luiz falou, ele tem uma exposição 210%. Longa. Ainda na carteira tem Soma, Vitia, Guararapes, Neoenergia, Vivara. Tudo mais ou menos no mesmo lugar de Multilaser ali, Trisul, né? No mesmo tamanho, mais ou menos. Só pra... ali começa a ficar mais parecido, né? Mas a BR Partners e Banco do Brasil e Aliança Sonai são as maiores. Vamos falar desse trio aí? Vamos, óbvio. Chama atenção também que são os bancos, né? É bastante, né? Mais de 30% aí de
de bancos, né? Quase Perfeito. 40, né? Bancos pra gente é o grande negócio no Brasil, né? E se você olha pra frente, olha pra trás, sempre bancos é o grande negócio, né? Porque tem um retorno alto sobre capital próprio, né? Tem retorno de 20% sobre o patrimônio líquido e reinveste, o banco consegue reinvestir ali tudo que não é distribuído em dividendos a esse mesmo retorno, né? Então é realmente um negócio assim fenomenal no Brasil. E BR Partners, pra gente, une as duas coisas boas, né? Primeiro, ser um banco e ter essa característica, né? Tem um retorno alto, reinveste, tem lá o dinheiro aplicado do IPO, aplicado na operação e nos títulos, mas principalmente porque BR Partners, ela tem basicamente só o filé mignon ali do setor bancário, que é serviços, né? Ela presta serviços. Para serviços você não precisa de capital. O capital que ela captou até ajuda ela a prestar melhor esses serviços, né? Mas o grande negócio da BR Partners é a franquia que eles criaram, que é uma franquia que cada vez ganha mais tração, mais respeito, e isso vai trazendo mais negócios para a franquia, né? E o principal negócio deles é a emissão de dívida, né? É dali que eles tiram grande parte do resultado deles. E o que é bonito de BR Partners é que é um banco ainda em construção. Então você vê que ele tem esse negócio de dívida, né? E esse negócio de emitir dívida faz com que eles tenham muito contato com famílias, empresários e tal. E essas famílias, enfim, às vezes é emissão de dívida, às vezes o cara vende uma participação, não através deles, mas vende e tal, gera uma liquidez, e aí agora eles montaram uma área de wealth para poder pegar esses caras que eles têm contato, que eles têm, que eles prestam serviço e prestar um outro serviço, usando essa placa, essa franquia. Né? E aí você vê o quão bom é o negócio de wealth, por exemplo, no resultado do BTG ou no resultado dos outros bancos. Né? É um negócio super bom. E não é um banco que dá crédito. Então, nesse banco, a gente não está correndo o risco de não dar crédito para pessoa física. Ele, na verdade, ele encartera algumas das emissões de crédito, né? Então, ele, de certa forma, dá crédito, mas é uma coisa muito mais seletiva, não é uma coisa da operação em si. Então, ele tem um risco um pouco menor do que um Bradesco, do que um outro banco que tem uma carteira ostensiva de pequena, média empresa e tudo mais, né? Até grande empresa não tem spread, né? Grande empresa é negócio difícil. Então, é um banco que hoje vale R$1 bilhão, super bem tocado, uma franquia super forte, e a gente não vê porque, óbvio, né? Apresentou um crescimento estúpido nos últimos anos, vai em torno de 20, 25%, se não me engano, ao ano de crescimento médio composto, né? E a gente não vê razões para esse banco não continuar crescendo, e daqui a, sei lá, 3, 4 anos não valer, sei lá, o dobro, né? Então, é uma baita de uma oportunidade. E o que anima também é essa possibilidade dele agregando coisas novas, né? E com isso, aumentando o escopo de atuação dele e acelerar o crescimento, continuar com o crescimento vertiginoso que tem. Então, é um banco que, nesses momentos ruins, continua pagando um dividendão, porque tinha lá toda a remuneração em cima do patrimônio dele, né? Gerando lucro. E é um banco que agora, recentemente, inclusive, tinha um problema de liquidez, tinha um free float bem baixo, mas as famílias que capitalizaram o banco para começar, né, saíram. O bloco de controle comprou o bloco dos caras que trabalham lá, Ricardo Lacerda, de todos os outros. Compraram o stake da família a um preço bem acima do mercado, então a liquidez aumentou e agora a gente acha que até esse issue de liquidez deve diminuir. Então, assim, continua uma posição absolutamente prazerosa de ter, confortável, ver o negócio crescendo, pagando dividendos, e os caras fazendo o que tem que ser feito, né? Então, por isso que é a maior posição do fundo aí. Mas qual que é a diferença entre... por que ele emite dívida, mas não empresta dinheiro? Porque o negócio dele não é dar crédito. Ele é um intermediário. Ele é um intermediário, ele presta o serviço. Você chegar lá e falar, Market Makers quer emitir debêntures, né? Sei lá, preciso de capitalização. Ele vai lá, ele estrutura para você, ele coloca no mercado, ele faz todo o trabalho de emissão de dívida. Né? Então tem risco de crédito aí envolvido. Então, o risco de crédito que ele tem é porque ele vê lá a emissão do Market Maker saindo a, sei lá, IPCA mais 9. Ele fala, IPCA mais 9, os caras são bons pra caramba. Eu acho que isso vale IPCA mais 7. Aí ele pega em carteira 10% da oferta. E aí, quando tá IPCA mais 7, ele sai no mercado. Entendeu? Então, é isso que... Daí é algum risco de crédito. Mas não é o risco de crédito do banco que tá lá emprestando pra empresa. É diferente. E Banco do Brasil? Cara, Banco do Brasil por incrível que pareça, o banco mais barato e um dos mais bem tocados do Brasil, né? Então, o banco que teve uma baita expansão de rentabilidade nos últimos anos, também voltou a ter ROI de 20% aí, passou a ter ROI de 20%.
Tem lá no setor agro aí uma fortaleza que basicamente só ele tem, né? Que ele é muito forte. E é um banco que eu acho que já provou que tem uma governança muito boa, né? Porque mesmo lá no passado, que já tentaram colocar nele programas de subsídio e tudo mais, ele conseguiu não perder dinheiro, né? Mesmo fazendo, vamos dizer, políticas públicas, né? Que nem agora, eu estava vendo outro dia uma matéria que falou que o Banco do Brasil vai financiar pacotes de turismo, né, de lazer. Aí eu falo, beleza, vai financiar, mas ele vai botar uma taxa tão grande que eu quero ver se alguém vai tomar esse financiamento, porque o Banco do Brasil, de fato, se provou ao longo do tempo ter uma boa governança. E aí você pega o banco que está crescendo o resultado, está entregando ROI de 20%, está negociando a preço-lucro de 3 vezes, 3 ou 4 vezes. Cara, é uma loucura, assim. 3, 4 vezes é 25% de earnings yield. É uma loucura, assim. Realmente não tem paralelo. E se você olhar, inclusive, um parênteses, as empresas estatais são as que mais subiram esse ano, né? Petrobras, 70 e poucos por cento, Banco do Brasil, uns 40 e poucos por cento. É um dos poucos que está salvando a carteira aí, Banco do Brasil. E por quê? Eu acho que pelo medo de interferência política, as ações ficaram tão baratas, né? Que o negócio sobe muito e continua barato. Né? Então essa é a graça lá nos fatores de investimento das value stocks, né? Clássicas value stocks, empresas de valor de mercado alto, crescimento baixo, não é o caso, cresceu bem em Banco do Brasil, e múltiplos muito baratos. E andou bem pra caramba, né? Então a gente fez essas contas do ROI, do retorno sobre patrimônio, do valuation, e falou, cara, não dá pra ficar de fora disso aqui. É muito melhor do que o Itaú, um puta bancão, né? Mas é outro nível de valuation, o dobro do Banco do Brasil. E o tempo andou, o banco andou e o valuation continuou no mesmo lugar barato. Então continua lá com uma posição bem grande. Antes da gente mudar de tema, para ir para a próxima ação, eu queria saber como é que esses bancos se inserem em tudo isso que você contou antes. Em todo esse cenário de Brasil aí, de otimismo que você veio vender aqui, como você mesmo disse. Eu acho que a principal forma dele se inserir não é nem no cenário otimista. É óbvio que, por exemplo, no BR Partners. Porra, se o Brasil acelerar, as empresas voltarem a investir e por isso voltarem a querer investir, né, voltarem a emitir dívida, porra, esse banco vai voar. Essa é a expectativa que a gente tem. Banco do Brasil, eu acho que já não tem tanto esse efeito, né, de uma economia mais pungente. Mas, por outro lado, eles se encaixam perfeitamente nas ações para você capturar o equity risk premium. Eu acho que justamente talvez esse tenha sido o grande aprendizado desses últimos anos, que uma das fortalezas do Brasil é bancos. E nem tanto commodities performou super bem, só commodities você depende de uma coisa externa, né? Você depende lá da China, você depende do preço do minério, do preço do petróleo, a Deus pertence, né? Do preço da celulose, por mais que você seja um produtor de menor custo e tudo mais. Então a gente também investe em commodities, mas de forma seletiva, né? Algumas vezes, em algumas ocasiões. Mas bancos não. Bancos no Brasil é uma daquelas coisas que você pode ter e carregar a vida inteira, porque eles têm tudo que permeia uma boa ação a longo prazo. São value stocks e são muito baratas e você vê que realmente geram bastante retorno para o acionista excedente. Boa. Não sei se a gente vai falar na ordem, é que eu queria ouvir também de Multilaser e Soma, né? Porque Soma foi uma que, acho que quando você veio era a maior posição. Sim. E Soma tem tido o ano não tá bom, mas os últimos 2 meses, se eu não me engano, teve uma queda muito forte. Metade não. Todo o resto da nossa carteira aí, tirando a aliança e tal, tá na bacia das almas, assim, caiu 70%, 80%. Não, mas que Soma a queda foi agora. Agora, né? não. 40% de agosto quando o cara comprou a Ering, né, ela caiu forte, foi pra R$11, tá R$6 agora, 2 anos depois, com o resultado tendo crescido pra caramba, né? E tal, a gente fala, caraca, como é que pode tudo isso, né? Tá muito barato, tá abaixo do patrimônio, tira lá o intangível da Ering, tá abaixo do patrimônio também, ou tá perto do patrimônio. Quer dizer, é uma... E é um... Assim, a gente gosta muito de varejo vestuário com marca, né? Quer dizer, varejo vestuário tem marca, mas varejo vestuário, quando o cara consegue imprimir marca, porra, é um bruta gerador de caixa, um bruta gerador de retorno. Veja a toda poderosa Renner, né? O que tá acontecendo com ela, né? E a Soma tem uma história belíssima de criação de marcas, né? De criação de desejo. E agora tá implementando um baita de um turnaround na Ering. A Ering tá desempenhando super bem dentro das nossas estimativas. Mas nesse ambiente todo de juros altos, que prejudica muito essas ações de crescimento, não tanto as value stocks, mas mais as growth stocks, junto com o resto, né? E aí você olha para tudo que é lá do mercado interno, o negócio desabou. O negócio tá muito barato.
né? E um dos grandes drivers de soma na nossa avaliação é a parte da farm internacional. A farm lá fora tá pegando tração. E internacionalização é uma coisa muito difícil, né? Você vê que a Arezzo está há anos tentando fazer e não tem um case de sucesso para mostrar. E a farm lá fora já tá vendendo, eu não tenho o número de cabeça, mas, cara, já é absolutamente relevante no resultado. E aceitação grande, estrelas de Hollywood usando e postando no Instagram, aquelas coisas que vai gerando aquela moda, porque é estamparia, né? Aquela coisa brasileira, não sei o quê. Então, a gente vê com muito otimismo essa operação lá fora e o resto como um todo também. Uma empresa boa, uma empresa com retorno alto, se você tirar o intangível da Hering, que mostra que ela pagou um pouquinho caro na Hering, talvez, mas tá passando pelo mesmo momento que todo o resto, entendeu? E aí você pode olhar para um lado diferente, tipo, setor de construção, né? Que é outra que tem ali, Trisul, que é grande também e tal. Cara, setor de construção já voltou a vender uma velocidade bem razoável, que é uma coisa bastante surpreendente, né? Setor de construção tem a métrica-chave, é venda sobre oferta. Quando a venda sobre oferta abaixo de 10, o negócio é horrível. A empresa não consegue rentabilizar a operação, as construtoras. Quando tá ao redor de 15, o negócio fica bom. Quando tá ali em torno de 18, 19, 20, o negócio fica porrada, fica muito bom. O setor de construção civil. A venda sob oferta chegou a bater, se não me engano, 7, 8 ali no final do ano passado. No final do ano passado foi um momento muito ruim para tudo, né? Hoje mesmo teve um call da Trisul e os caras já estão falando em velocidade de venda em torno de 15%, 16%, sei lá. Então, assim, o setor voltou com tudo. E as ações continuam tudo abaixo de book, continua lá na Bacia das Almas também, muito longe do que eram antes, porque acho que entram todos esses fatores, entendeu? O prêmio de liquidez, o fato de a despreferência, a preferência, a não preferência por ações de crescimento, né? Quer dizer, que são esse tipo de empresa menor, de empresa que cresce mais e tal. Então é o mal de todo mundo ali. Mas tanto a gente citou essas duas, né? Trisul e Soma. É muito mais o conjuntural macro e menos o aspecto micro. Pelo micro, ela não deveria nem ter caído. Exatamente. É o de-rating que sofreu a bolsa como um todo. Uhum. Eu acho que essas empresas, na nossa avaliação, atingiam mais essas empresas, né? É óbvio que tem uns cases, tipo Vulcabras. Vulcabras é uma coisa maravilhosa, né? A gente teve a felicidade de entrar nela ainda antes dessa alta recente. É uma industrial, né? Que está expandindo vendas, expandindo margem. E as outras empresas, a perspectiva não é tão boa assim no curto prazo. Mas até, fazendo um parênteses, né? Provavelmente o terceiro trimestre, eu imagino assim, seja o pior momento para essas empresas. Porque no quarto tri, você tem um efeito base muito forte, né? Você teve um quarto trimestre muito ruim no ano passado. Então, foi aquele momento logo depois da eleição, né? Ali no meio da eleição, misturou com Copa do Mundo, aquela loucura toda. Não vendeu nada no quarto trimestre. Então, você vai ter um efeito base muito fraco no quarto trimestre e as varejistas já estão dando indicações que o quarto trimestre está melhor. Aí a gente não consegue dizer se eles estão achando melhor, porque eles estão olhando em relação ao quarto trimestre do ano passado e foi uma bomba, né? Mas, de todo jeito, a mensagem é essa, o negócio está melhorando. E aí você vê para tudo que é lado, entendeu? Construção melhorando, o varejo melhorando, a inadimplência melhorando, entendeu? Tudo melhorando. Só falta o juro cair. Só falta isso. Tá caindo, né? Eu acho que tem que cair ao longo, né? Vulcabras já foi uma das nossas maiores posições. Hoje é uma posição intermediária. Eu ia falar intermediária porque o nosso é 7%, né? Pro Luiz, 7% é... No versão, pô. No outro, não. O outro é 5, 10, 15. O outro. E Multilaser? Multilaser foi uma tese aí que ganhou, até ficou famosa ali virou meme, né? Quando você foi lá no Stock Pickers, lá com o Cerise. E ainda tem Multilaser um tamanho grande, né? Porque até eram duas ações que eu queria comentar, né? O Multilaser, que ainda tá aqui, né? No top 5. E Marisa, que não tá mais, né? Que foi uma ação bem emblemática aí, né? Nesse ano ali, que sofreu muito com todo o cenário de crise de crédito ali, né? Primeiro eu vou falar de Multilaser. Como é que tá a tese, como é que você carrega, depois eu pergunto de Marisa. Então, o Multilaser, na verdade, recentemente a gente até aumentou um pouquinho a ação, porque ela tem apresentado resultados consistentemente melhores, o que já era esperado, desde lá de trás, né? Quando no final do ano passado o Alexandre falou para o mercado inteiro de que os negócios estavam desacelerando, né? Estavam piorando. E o que aconteceu em Multilaser é que realmente houve uma destruição de valor. Uma destruição de valor porque
ele sempre teve uma curva de crescimento muito forte, mas aí chegou naquele momento da pandemia, a empresa explodiu de ganhar dinheiro, de vender e tudo mais. E aí o Alexandre, assim como outros empresários, fizeram uma aposta na continuidade disso, né? E o que aconteceu foi a ressaca. Então, principalmente no setor de celulares, onde ele comprou a marca Nokia, né? Ele começou a produzir celulares Nokia. Principalmente em celulares, ele não conseguiu vender. E aí ele teve que queimar os produtos, né? Então isso aí destruiu um certo valor da empresa. Mas uma coisa, os pontos fortes que a gente acha, né? Em algum momento a empresa ficou bem endividada e a gente ficou bem preocupado. E o Alexandre falava que eles iam vender e gerar caixa. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eles estão vendendo esses celulares à margem zero, quer dizer, o cara está vendendo o preço de custo, não está ganhando dinheiro, mas ele está recuperando esse caixa investido. Então, no right sizing da empresa, né? Porque ele era uma empresa que ele vendia 2 bi, 3 bi, 4 bi, chegou a vender 7, 8 bi. E aí ele viu que não vende 7, 8 bi, ele vende 4. Só que nessa redução de tamanho, ele está conseguindo liberar esse capital de giro, botar esse capital de giro de volta para dentro e eliminar as dívidas. O que é excelente, é uma prova de robustez do negócio. Né? O grande problema da empresa é quando, nesse momento, ela não consegue pegar esse dinheiro de volta. Né? Que foi mais ou menos o que aconteceu no par de crédito da Marisa. E aí ele, pegando esse dinheiro de volta e reduzindo o endividamento, que ele espera que vá para zero no quarto trimestre, é como se estivesse começando o jogo de novo. E aí você olha o jogo de novo, assim, mudou o jogo do cara? Mais ou menos que a gente falou ali da economia. Não mudou o jogo dele. Ele continua fazendo muito bem esse papel de pegar e identificar a tendência de curto prazo. Então agora a bola da vez é o air fryer lá, que ele tá vendendo air fryer multi, e daqui a pouco a bola da vez vai ser sei lá o quê, entendeu? E aí ele vai sempre indo atrás da bola da vez, e aí ele pega lá, traz os componentes da China, monta aqui no Brasil, pega os benefícios fiscais de fazer isso, o que torna ele competitivo, senão seria impossível competir com a China. E aí, com isso aí, ele vende no mercado. Tem lá o sistema dele de gestão de pontos de venda, que é um sistema fantástico, onde ele consegue chegar a tudo, né? São 20 mil pontos de venda. E aí, com isso, ele vai fazendo a empresa tocando desse jeito. Então, o que está acontecendo agora é o processo de right size, né? Quer dizer, ele tá corrigindo o tamanho da empresa, voltando, dando um passo para trás para 4 bi. Mas aí, ele tá voltando a jogar o jogo que ele jogava antes. E quando você pega e joga as métricas de antes, né? Pega lá, 4 bi de receita. Uma margem EBITDA, de 10 a 12, né, que era o que ele gerava antes, sem dívida, sem pagar imposto, que esse cara não paga imposto por causa de todos os benefícios. Ele é uma empresa que tem uma rentabilidade sobre capital boa, ele é uma empresa que está negociando um preço-lucro muito baixo, e isso tudo com resultado crescente. Né? Então, pelas nossas contas, a gente faz algumas estimativas, né, um espectro de probabilidade para tentar entender se nesse espectro ele está barato ou está caro. Né? Quer dizer, se várias estimativas dão baratas e poucas caras, ele está barato. E esse é o caso. Né? Então, uma vez confirmada essa melhora de resultados, uma vez confirmada a geração de caixa, a gente foi lá e aproveitou esse preço que está agora para aumentar. Mas só fazer um parênteses aqui, a gente não gosta de entrar em IPO não, e a gente não entrou no IPO de Multilaser. A gente começou comprando Multilaser a 6, 7 reais, se eu não me engano. A gente entrou em poucos IPOs. A gente entrou no IPO de Vitia, é um dos melhores IPOs que tiveram. A gente entrou no IPO de BR Partners, é um dos melhores IPOs, quer dizer, é um dos IPOs que sem... dessa safra nova foram os... Então assim, a gente realmente não se aventura em IPOs, né? A gente só entrou nesse, nos poucos que a gente se deu bem. E Multilaser a gente entrou muito depois do IPO, né? A gente entrou depois que a ação já tinha rachado no meio. E agora que caiu mais e a ação encolheu, né, na carteira, porque o resto ela foi pior que o resto, a gente aproveitou essa combinação para aumentar. E tava caindo uma barbaridade hoje, não quero nem ver quanto é que tá agora. Mas se é uma empresa que depende tanto de incentivo fiscal, ela não pode sofrer aí com a reforma tributária? Era isso que eu ia perguntar, se dentro das Pode, probabilidades tá tem Pode. isso aí. Pode sofrer, vai ter algum impacto, mas por outro lado, você deve ter a preservação lá da Zona Franca de Manaus, né, que é o que está sendo discutido agora, e isso aí já é suficiente, eu acho, para manter a base. E outra coisa, na última reunião perguntaram para ele isso, né? Ele falou que que uma vez passada a reforma tributária, ele ia conseguir monetizar os créditos fiscais. Eu não sei detalhes, que foi o meu sócio que foi na reunião, mas ele vai continuar alguns anos sem pagar imposto, monetizando o crédito fiscal, depois acaba, depois ele vai pagar imposto como antes, né? Mas o que é mais importante é entender qual vai ser a equação do governo para não destruir mais a indústria. Porque não existe outro caminho. Você precisa de indústrias com complexidade de rede alta para você ter um país rico. E eu acho que esse governo entende isso, né? Aquela premissa de que alguns têm de que você abre mercado externo e com isso as indústrias aqui vão se desenvolver.
já é mais que comprovadamente falsa, né? Se você faz isso, você acaba importando tudo de fora e vai exportar daqui soja, milho e algodão para pagar a conta. Então, esse governo é um governo que eu acho que dificilmente vai destruir o setor industrial, né? Então, tem que ver, por exemplo, o que serão essas compensações para isso não acontecer, né? E, inclusive, pode ser mesmo uma coisa que seria muito relevante, seria o fim da isenção de $50, né? O que, aliás, fazendo um parênteses aqui, o governo acabou dando uma moleza, né? E não manteve o benefício, ele aumentou o benefício, né? Porque a regra era que você podia pagar até... Você tinha isenção se fosse de $50 vindo de uma pessoa, né? Se fosse uma pessoa te vendendo, não uma empresa te vendendo, né? Agora não, agora é com a empresa vendendo também, né? Então, se isso aí for revisto de alguma forma, para esse cara daí é porrada, né? Não sei se vai ser ou não vai ser, mas imagino que todos esses produtos que ele vende, a maior parte dele esteja abaixo desses $50, né? Principalmente os pequenos gadgets, né? Não a Air Fryer. A Air Fryer é mais cara que isso, né? Tu tem uma em casa, não tem cara. Aí, ó, tá vendo? Pô, eu não tenho aqui. Eu não tenho. Nossa. Faz diferença na vida? Faz. Boa pra caramba. Então, acho que eu vou comprar um. Multi. Fazer aquela batatinha frita. Meu, é pra isso. Quando pede um delivery ali, uma batatinha frita, você já bota ali, esquenta. Mas você pode fazer isso no forno a gás também. Pode, mas é mais rápido ali. Tá. Entendi. Deixa lá uns 2-3 minutinhos ali. É uma esquentadora de batatinha. Então. Basicamente é pra isso que eu uso. Dá pra usar de mais formas, né? Não, porque na propaganda eles fazem até um fazão ali assado. Tem. Mas vocês só usam pra batata frita. Tá beleza. Não, dá Mas pra usar casa pra vai mais tudo, coisa. Perfry. Dá pra usar pra mais coisa. Eu vi aqui quando tava caindo a Multilaser, eu não vou falar porque você não tá... Muito obrigado. Não tá afim de falar disso. Eu queria falar de Marisa, porque, assim, a gente falou de muitas teses aqui que as ações estão caindo e você continua com ela na carteira porque, pô, no caso de Soma, né, uma mudança muito mais macro do que micro, ela já tá entregando mais, então a ação teria que subir. Marisa, vocês tiraram da carteira. Como é que é essa decisão, né, de ter uma posição grande numa empresa que passa por um evento que muda a sua tese e você estopa? Como é que foi uma zeragem total, foi gradual, enfim, contar esse processo de saída aí da Marisa. Tá. Na verdade, conforme ela ia caindo, a gente não foi comprando mais, adicionando mais, e daí ela já encolheu por conta própria, né? Mas o processo de zeragem foi uma zeragem total a partir do momento que você teve uma quebra estrutural na empresa, né? E a gente também foi surpreendido com o problema de crédito. A gente não viu o problema de crédito. E a gente estava olhando para a empresa, olhando para o varejo, porque o varejo sustenta o negócio como um todo, né? Uhum. E, de fato, o varejo vinha melhorando, vinha tendo aumento de vendas nas mesmas lojas, vinha tendo aumento de margem bruta significativa, ou seja, a operação, vamos dizer, o núcleo ali, o coração estava melhorando, né? E só que, por outro lado, tinha um problema ali no pulmão, e a gente não estava olhando para o pulmão, que era a parte do crédito. E o que aconteceu é que você basicamente teve um caixa, que era o caixa das vendas, né? Que não voltou. Então isso abre um buraco no caixa da empresa, né? E aí teve aquela quebra estrutural, que foi a saída do Adalberto e a reformulação dos planos completamente. Não, a partir de agora a gente vai mudar de rumo e vai para lá. Eu acredito que a Marisa vai sair dessa, eu acredito que a Marisa tem valor no longo prazo, eu acredito que o negócio é bom. Só que esse processo é um processo muito doloroso, né? E muito incerto ainda. Então, o que nos fez tomar a decisão de sair foi tipo, beleza, a gente concorda com a estratégia de reduzir metade das lojas, de encerrar a operação de crédito pessoal, que aliás era uma coisa que a gente já vinha, inclusive, defendendo quando falava com a empresa. Né? Tipo, o setor bancário mudou, o setor de crédito mudou, né? Hoje em dia qualquer um tem cartão de crédito, tem milhões de pessoas. Houve a farra do cartão de crédito em função disso, né? E esse cara foi pego nessa farra, né? Na farra do crédito, né? Então, que pegou o Bradesco, um especialista no assunto, por exemplo. Então, a gente acha que os planos estão corretos, que os caras estão indo na direção certa. Só que se o cara vai ter que fechar 30% das lojas, 40%, 50%, 60%, se isso vai demorar 6 meses, 1 a 2 anos, se no meio do caminho vai precisar de injeção de capital ou não, teve uma injeção de capital que a família fez, né, e tal, o negócio começa a ficar muito incerto. Sim. Então a gente, nesse momento, zerou, continuamos acompanhando a empresa, continuamos olhando para ela, a gente não perde todo o histórico que a gente construiu, mas a gente prefere pegar esse capital e investir em outras coisas que, no curto prazo,
tem momentum, né? Tem coisas mais fortes para acreditar, né? Então é isso que aconteceu. Beleza. Como é que foi lidar com essa situação ali dentro do fundo? Como é que... Porque eu imagino que é uma situação meio... ah, não sei se desespera o gestor, mas você vê a empresa ali meio que quebrando na sua frente, que você tem na qual você apostava, né? Sim. Cara, bate aquela desilusão, né? Mas não, nada mais do que isso, assim. Bola pra frente e vida que segue, entendeu? O que é bom do mercado, dizia um chefe meu, Ricardinho, é que tem todo dia. Então, isso aqui é... Então, cara, só mais um dia, entendeu? E a gente tem que, é óbvio, aprender com isso, né? E levar esse aprendizado adiante pra se tornar cada vez melhor, né? A gente só vai saber se a gente é bom mesmo quando a gente tiver 60 anos, 70 anos, né? E aí, ou deu certo ou não deu. Mas o que eu tenho certeza, e que a gente tá pronto é pra continuar até os 60, 70 anos fazendo isso, né? Então não dá pra se abalar com um erro desse e bola pra frente. Mas você falou de tirar um aprendizado. Qual foi a grande lição, então, desse investimento com a Marisa? Eu acho que é a questão do crédito, né? A grande lição é isso. A gente estava olhando pro coração, partindo do pressuposto que o pulmão estava ok. Mas não estava ok. A gente devia estar olhando pro pulmão também. Né? Então, e assim, óbvio que a gente olhava no release dos números e tal, mas nunca era uma fonte de debate, nada. Entendeu? Era, não, teve... Mas também tem aquela coisa, né? O cara mostra lá no release resultado, pô, teve uma piora aqui, mas ó, já começou a melhorar, né? De imprensa e tal, não sei o quê. Então, de certa forma, também não tinha como ver, né? Esse buraco, né? Então, a lição não tem uma lição específica mais do que business as usual, né, cara? Tipo, tem certas coisas que estão fora do teu controle. Isso é o risco inerente a investir em ações, né? E nesse caso a gente não conseguiu ver, não tinha como ver também isso acontecer. E a gente, na minha opinião, teve a conduta correta de uma vez que os negócios saíram totalmente do que a gente estava imaginando. A gente tem que sair fora do papel, né? Espera, e se for o caso, volta. Então é isso aí. Aproveitando, né, já falou da Marisa, queria ouvir um pouco de como é que é nesse momento, né, eu não sei se é o momento de que o fundo teve a maior queda, agora não, porque ele teve até uma boa recuperação ali de maio pra cá, caiu né, de novo, mas, enfim, teve um drawdown muito forte, eles pegar o momento bom ali do começo do ano pro pior momento ali, acho que foi em maio, né, não, em março, né, enfim, mas foi uma queda bem forte, né, ainda acumula uma queda, assim. Como é que fica no dia a dia, né, a relação, né, com o passivo, enfim, o quanto que vocês já passaram por vários ciclos ali, né, o quanto que mexe, né, com o dia a dia, como ir lidando com isso, passando para buscar essa recuperação, né? Acho que é muito mais falar de como é que fica a cozinha ali, né? Porque a gente vê lá no Twitter o pessoal comentando, olha a cota ali, não sei o que lá, mas fica sempre aquela discussão de rede social só, né? Como é que é a vida do gestor aí nesse momento? Cara, resiliente. A gente entende e acredita no que a gente está fazendo, né? E boa parte desse efeito é a alavancagem. Alavancagem, o market timing do direcional. E isso é uma coisa que gera ótimos frutos quando o negócio vai bem e gera esses frutos quando a gente erra, né? Durante a pandemia, a gente não errou, a gente conseguiu se defender e depois aproveitar isso. Aí veio esse momento bem ruim depois, né? Mas lá no dia a dia, a gente tem tanto isso incorporado, né? Que a gente não se abala. A gente não muda nada no nosso dia a dia. A gente continua fazendo o mesmo trabalhinho. A empresa tem resiliência, a gestora como um todo tem resiliência, tem caixa para poder, que nem eu falei, irmos até os 70 anos, né? Então, a gente tem esse horizonte de longo prazo. E a gente não tem também só esse fundo, né? Então a gente olha pro resto também. E bem ou mal, assim, tem essas notícias ruins, mas tem uma notícia boa do outro lado, que é o fundo de utilities performando bem, ainda abaixo do benchmark, ainda abaixo dos pares, mas por causa da alavancagem também. E que quando esse negócio andar, aí todo mundo vai olhar para ele e falar, porra, esse negócio funciona. Então a gente fica resiliente, cara, fica tranquilo. Assim, não tem... Mas, entendeu? e na relação com o passivo, né? Que eu não sei o quanto que é varejo, o quanto que é mais institucional. Você sente uma diferença, uma aceitação? O cara que investe no Versa, o Versão, ou o Versinho, ou o Gênesis, ele entende que essa volatilidade
acontece ou esse sacolejo que teve, você percebeu que tinha gente que talvez não era para estar lá? Sempre tem alguém gritando, sempre tem alguém ralhando, sempre tem alguém mandando e-mail desaforado para nossa caixa, para o nosso contato, sempre tem as gracinhas, sempre tem. Mas a maior parte do passivo entende e investe porque também acredita, né? E eu acho que existe, assim, o pessoal sempre acha que só existe um perfil de investidor, né? Que é aquele investidor tipo, vê só risco, que é aquela coisa. Só que eu até estava conversando com o Renatão outro dia, quando vocês me convidaram para vir aqui, que não sei se você sabe, mas o percentual de investidores na Bolsa é o mesmo percentual de pessoas que jogam na Mega Sena. Então tem uma galera muito grande no Brasil que tem uma outra forma de usar o dinheiro nesse aspecto, entendeu? E talvez a gente pegue um pouco dessa galera que joga na Mega Sena, entendeu? E que entende que o Versa, na minha opinião, é muito melhor que a Mega Sena. É um bilhete premiado, é um fundo que chegou a multiplicar por 20 e depois e você não perde, né? Depois o negócio caiu, mas ainda é um resultado muito bom. E se a gente pegar um ciclo que nem foi 2002 até 2010, e que nem eu acredito que vai acontecer, sei lá onde esse fundo vai parar. Então esse é um investidor que não está preocupado tanto com o downside. Ele está muito mais preocupado com o upside, que é o mesmo cara que está indo lá e jogando na Mega Sena, né? Então existem esses dois tipos de investidor, né? Óbvio que o cara da Mega Sena não é um investidor, é um jogador, né? Mas mais curioso que isso ainda é que 30%, isso é só na Mega Sena, tá? Jogar em loteria é mais do que investidor de ações, se não me engano é 6%, 4% é só na Mega. E agora, mais interessante que isso aqui, da molecada, 30% das pessoas entre, se não me engano, 16 e 20 anos já jogaram em apostas esportivas. Já fizeram apostas esportivas. Então vai vir uma leva aí de investidores bem amante a risco, né? É o que parece aí no futuro não tão distante, né? E eu acho que fundos com muita vol são muito mais comuns lá fora, né? Uhum. Aqui não tem tanto porque tem esse vício do CDI, né? Que distorce totalmente as preferências, porque o retorno do CDI é um retorno bom. Mais uma vez, voltando o CDI para baixo, que nem a gente acredita que vai voltar pelas questões estruturais, de novo vai começar aquele fuzuê que a gente viu no último ciclo, né? Que me fez vir aqui também no início, né? Falar como é bom investir em ações e como esse negócio anda muito, né? Então, mas até foi legal você levantar essa bola, porque os fundos que eu conheço que têm esse mesmo perfil mais agressivo, de se alavancar, geralmente o gestor ele não gosta de aparecer justamente por isso, porque o produto dele é muito complexo. Então ele até prefere que não venha, não seja famoso. Você acha que a sua exposição em rede social, ou o fato de você falar, até o Renatão tinha até colocado no roteiro, né, que já foi até youtuber, que vocês tinham um canal de vídeos lá da Versa, muito legal a maneira como vocês explicavam, mas o fato de você ter a cara a público, né, isso te torna mais vidraça nesse momento de queda da cota? Sim, claro, naturalmente. Até hoje não tive que desviar de nenhum soco na rua, então acho que ainda tô no lucro. Mas sim, as pessoas... já passei por situações constrangedoras, por outro lado, né? Pessoas super gentis, mas eu tô sentado na praça, com a minha filha brincando, do nada, do além, começa a brincar com o filho de outra pessoa, a pessoa fala assim, você é o Luiz da Versa, né? Aí aquela coisa, eu não sei se eu abraço ele ou se eu corro, né? Entendeu? Eu tava na fila da Disney. Aí encontrei uma pessoa que já tinha trabalhado comigo no Itaú há 15 anos atrás. E ela fala, eu invisto no teu fundo. Eu falei, caralho, na fila da Disney, cara. O fundo lá embaixo, entendeu? Tipo, é brabo. Mas a nossa... Se ele tiver entrado naquele momento, daí aí é bom, né? Então, mas o ponto da exposição que a gente tem que fazer é esse ponto de ensinar e passar a transmitir essa nossa convicção, que a gente não tá aqui, o nosso capital tá todo investido nos fundos, o meu principalmente, tá tudo nos fundos, eu não tenho renda fixa, só tenho os fundos. E eu não tô nessa porque eu sou maluco, eu tô nessa porque eu tenho absoluta convicção do que tá no livrinho e que a gente consegue fazer bem esse trabalho, né? E a gente tem uma equipe bastante sênior e bastante boa para fazer isso. Então a função de vir aqui é essa. E aí o que eu tô tentando trazer dessa vez foi um toque que o próprio Pedro Cerise me deu na última vez que a gente virou meme, que eu virei meme, né? Que ele falou que eu deveria ter um ar mais professoral. E eu tô tentando ter esse ar mais professoral, porque justamente aí dá mais credibilidade à explicação, né?
E é isso que a gente tenta trazer, né? Então, a exposição, ela é justamente para trazer mais informação para os cotistas mesmo. E o nosso caminho sempre foi esse. Sempre foi o caminho de pessoas físicas. A gente tem pouquíssimo institucional. E, cara, isso é uma grande de uma felicidade para mim, para nós. Primeiro, porque as pessoas físicas, elas são mais resilientes. Então, para o nosso produto, são melhores investidores, na nossa visão. E segundo, porque desse jeito a gente entende que a gente está fazendo alguma coisa com significância, né? A gente está trazendo pessoas para esse jogo e não é através de outra pessoa, através do qual a gente não tem contato, tal, não sei o quê. E pelo ponto do passivo, do negócio como um todo, né? Pelo fato de ser um passivo muito picadinho, bem diversificado, faz com que os movimentos do passivo sejam bem mais lentos. Então, para você ter uma estratégia alavancada, você precisa ter alguma tranquilidade, né? Se você tem amanhã sai metade do fundo, você vai ter que destruir alguns papéis para poder fazer caixa para vender. E com as saídas paulatinas, pequenas todos os dias, dá tranquilamente para trabalhar com papéis menos líquidos, com alavancagem, sem ter nenhum problema. Então, assim, é grande satisfação ter esse passivo. Apesar da gente ser uma asset pequena, né? A gente hoje está em torno de 200 milhões de reais. Não passa muito disso. Assim, eu acho que o trabalho que vocês fazem de educação, ele tem mais prós do que contras. Para quem consome, só tem pró. Né? Que talvez o contra seja para essa exposição. Eu sempre lembro de um gestor que a gente até conseguiu tirar ele da caverna para falar aqui, mas antes, todo não que ele falava para nós, quando a gente convidava para participar do podcast, era que não tem upside para o gestor aparecer num podcast, porque ele às vezes vai falar de alguma tese e aquilo vai criar um viés na cabeça dele que, bom, agora todo mundo sabe que eu tenho isso. Se eu for ter que vender, eu não sei se eu vou conseguir vender da mesma forma que se ninguém soubesse. Então, por que eu vou criar armadilhas para mim mesmo, né? Eu acho que a gente tenta manter, nós como podcasters, né, se pode dizer assim, aquela fronteira onde a gente consegue trazer um conteúdo que ajuda todo mundo, né, que está assistindo. Pelo menos para mim, cada episódio é um aprendizado novo e a gente coloca isso em prática na nossa carteira, sem que com isso a gente atrapalhe o gestor a ter o trabalho que ele tem, né? Ou continuar entregando resultado. Ou como o Renatão fala, né? Proteger ele dele mesmo, né? Então, acho que tem um pouco dessa fronteira eficiente ali no mercado de produção de conteúdo, que tem gente que lida melhor, tem gente que lida pior. Assim, eu acho que também não é todo mundo que consegue falar publicamente e passar um ensinamento, ou falar o que está acontecendo, ou até abrir assim, né, como quando a cota tá voando, todo mundo quer aparecer, né, mas acho que passar esse aprendizado num momento desse é muito valioso, assim, para quem tá consumindo o conteúdo. Boa. Deixa eu fazer um aqui. Manda lá. O Salomão falou aqui na apresentação que o fundo tem altas e baixas e tal, mas desde agosto, né, teve uma perda, teve uma perda de 46%. Queria que você explicasse o que aconteceu aí. Onde é que vocês estavam que não deveriam, entre aspas, tal? Qual foi o que causou essa queda? Cara, essa perda de alfa, basicamente. Se você olhar lá pelo institucional, e nesse período a gente tinha um alfa muito grande. Esse alfa, perdemos boa parte dele. Ainda tem alfa desde o início. Alfa, sem fazer o ajuste pelo beta, blá, blá. Retorno em excesso do Ibovespa. Ainda temos retorno em excesso, mas esse retorno diminuiu bastante. Então, essa perda de alfa afeta diretamente a rentabilidade. Depois, a alavancagem em cima dessa perda de alfa. E, por último, o custo da alavancagem, né? Então, são essas três variáveis que pegam e que causam esse... Mas perda de alfa quer dizer que vocês subiram menos do que o benchmark, é isso? Não, a bolsa ficou parada, o institucional caiu. Ah, tá. A bolsa ficou parada, o institucional caiu. Mas aí, quais foram os detratores ali? Queria que você explicasse essas posições, o que aconteceu. Putz, cara, eu não tenho ideia, pra te ser honesto. Tá bom. Eu não tenho ideia. Teria que olhar lá no relatório de Performance Attribution e ver. Porque bem ou mal, assim, bem da verdade, o passado pouco importa. O que importa são as lições, né? Mas daí, o desempenho e tal... Eu acho que é o Braga que fala uma coisa que é certíssima, né? Todo dia que você decide manter uma posição, é como se você estivesse decidindo comprá-la naquele mesmo dia, naquele mesmo preço, né? Então é isso que importa, né? A gente tem convicção. Tá. Quer entrar em alguma... Vamos fazer o contrário, então, para fechar a parte de teses, alguma tese que a gente não perguntou da carteira aí que você gostaria de comentar?
Cara, eu sempre comento de Vitia, né? Eu acho que é um dos O call da minhoca, né? belíssimos dessa bolsa que continua andando direitinho. Então conta pra gente, Vitia. É isso, é o call da minhoca dos defensivos biológicos e que hoje em dia estão tão bem em voga, né? Foi muito bacana ir numa reunião com o São Martinho, que não tem nada a ver com Vitia, né? E o cara espontaneamente falar que biológicos era muito bom e que ele estava fazendo, tinha feito testes em pequenas áreas da lavoura, que ele estava expandindo e que no futuro podia ser só biológicos fertilizantes. Então você vê que tem realmente esse crescimento secular nessa parte, que é a parte de margem mais alta. Ela também tem a parte de defensivos químicos, né, que tem a margem mais baixa. E aí essa parte é uma parte que tem tecnologia, tem barreira de entrada, porque só pode ser a minhoca brasileira, e tem a dificuldade toda de você conseguir fazer isso em alto volume, transportar as minhocas sem matar elas. Então assim, tem todas essas questões. E recentemente saiu inclusive um negócio, né, com uma outra empresa do setor, é um valuation altíssimo, foi lá fora, mas que já mostra o valor que tem esse negócio. Eu acho uma das coisas mais diferentes que tem na carteira, e é aquela coisa que pega o que o Brasil é muito bom, que é o setor agro, né, com valuation bem barato, com uma empresa que sempre foi familiar, e a família continuou tocando a empresa, não vendeu uma ação, a oferta foi toda secundária, quer dizer, é um case basicamente assim do livrinho. Né? E tanto que tá indo bem, não tá indo super bem agora, tem um issue de liquidez, não é aceita como margem, então isso aí talvez comprometa um pouco, mas assim, a gente não quer que a empresa se apresse, né? Então não precisa resolver o issue de liquidez, deixa lá do jeito que tá, vai continuando do jeito que vai, e eu acho que é maravilhoso essa tese de investimento. Bom, então a última da minha parte para fechar. Por que a Allianz Sonai Isso. e não outras empresas de shopping? Pergunto porque é uma das maiores posições hoje da carteira Market E a gente Makers. tem ouvido bastante de gestores. Tô até ficando preocupado. Então, Quando é muita gente Eu li a sua com ação, newsletter hoje, eu pensei, quando acho que tem o Salomão muito tá gestor preocupado, hein, comprando a Matheus? Allianz Sonai, eu começo a questionar se é hora de sair. Então, cara, no último comitê de investimento a gente resolveu sair de Allianz Sonai. Então, nesses fundos... Nossa, e era uma posição grande, né? Era uma 16%. posição grande, era uma posição grande, e a gente fala que não tem problema, a gente está trocando ela por JBS. JBS está numa parte do ciclo bem ruim, começando a melhorar, e tem toda a expectativa da listagem lá fora, então o JBS é uma posição pequena, que ela está virando uma posição... Falei com um gestor hoje no almoço, uma e posição ele grande. falou dessa questão da listagem lá fora, que a tese de listar lá fora é muito dos fundos passivos também, né? Que Exatamente, é uma indústria que cresce muito, e se a JBS já é uma das maiores empresas do mundo, né? No segmento que ela atua, já passou Nestlé em faturamento e tudo mais, então isso tudo, quando ela for listada lá fora, a tendência é que ela entre nos principais índices americanos, pode até entrar no S&P, né? E Isso. tem trilhões de dólares que acompanham essa indústria, e ela pode acabar ganhando ali Exatamente. esse mercado, né? Mas não é só por isso, né? Não, é a combinação de você estar no pior momento e ter perspectiva de melhora na frente, o ciclo do boi no Brasil está melhorando, nos Estados Unidos só deve melhorar lá para 2024, mas eles falaram na última conferência que tem algumas iniciativas de custo para já ajudar na margem, então resultados crescentes. Para a gente é muito importante procurar esses resultados crescentes, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que faz o papel não cair, né? Uhum. Deixa ele assimétrico para cima, resultados crescentes. Uhum. E a outra coisa é a valuation, né? Ela está muito barata quando você olha preço patrimônio, quando você olha o preço-lucro num cenário normalizado, muito barata. Tem uma característica boa de ter na carteira, que é esse aspecto defensivo, né? Então, bem ou mal, ela é uma empresa dolarizada, então gera uma componente de proteção. E por último, tem esse trigger, né? Então é a combinação do tudo, né? Uhum. A gente já tinha comprado, que você vê um tempo atrás, sem o trigger, olhando só a melhora do ciclo de gado, a melhora dos ciclos como um todo, e aí com o trigger a gente chegando perto, né? Pelo que eles falaram, né? A gente resolveu aumentar a posição. E aí vai financiar com quem? Aí a coitada que saiu da carteira foi a Allianz, porque Allos, né? Allos hoje em dia, né? Então eu fico chamando de Allianz Sonai, mano. É Allos. Que, na verdade, é uma empresa barata pra caramba, né? Em termos de preço-lucro, é bem uma value stock. É uma empresa, continua sendo uma posição grande lá no outro fundo, no Gênesis, tá? Mas nesse momento, nesse fundo daí, a gente achou que era melhor financiar com ela. Para poder até adicionar um pouquinho mais de... A outra também tem um beta baixo, né, JBS. Mas ela foi a preterida.
Legal. Bom, já fico mais aliviado, ó. Menos um gestor menos um com gestor. olhas com alas. Vamos lá pro ping-pong, Renato? Bora ping-pong. Bom, então vamos lá. Ping-pong são os livros, a música e um convidado que você gostaria de ver aqui. Os livros estão todos em mmakers.com.br/biblioteca. Isso aí. Então, Luizão, primeiro um livro de mercado. Cara, eu vou chover uma olhada aqui, mas eu tenho lido bastante coisa aí do século XIX e reminiscências no Operador de Pregão é legal. Eu acho que muito pô, assim? Pô. Não, é que eu vou voltar lá pra nossa sala, vou te dar a versão nova traduzida que eu fiz o prefácio. É mesmo? O do Jesse Livermore. Lá o clássico, né? É que agora o nome... Como é que é o nome novo? Eles tiraram o Reminiscências. Ah, é? Devia saber, né? Porque eu fiz o prefácio. Faz tanto... É que agora Não, a gente tá com o memórias? nosso Acho livro. que é né? memórias, né? Memória já Mas foi... vou te dar a versão nova. Mas é o Reminiscências de um operador. Eu acho fantástico o cara É operando no Bucket Shop, que era uma casa de apostas, 100% tudo alavancagem ali, não sei o quê, né? Em 1800 e bolinha, né? 1890 e blau. Eu acho que aquilo é a história dos primórdios do mercado, né? É fantástico. Não, né? é incrível porque você consegue encontrar algumas semelhanças com o mundo atual que é completamente diferente daquele, né? Mas era muito mais selvagem, né? O mercado. Muito mais. Cara. Eu lembrei de um livro agora que é dos Leite Barbosa. Eu não sei se essa história é outra. É o do... Bem legal também, da corretora, né? Do Leite... Como é que eu tenho Acho que é o Leite Barbosa. É muito legal esse livro, contando justamente os primórdios da Bolsa aqui no Brasil, né? Eu acho que chama Leite Barbosa esse livro. É bem legal também esse livro, cara. Que conta uma parte da história que não tem muito registro, né? Uhum. Aqui no Brasil, de como foi aqueles tempos, o início lá daqueles fundos de... Quem escreveu foi o Jorge Vidor. Eu entrevistei ele na época do Infomoney. E chama Leite Barbosa. Né? Os Leite Barbosa, saga da corretora que revolucionou o mercado. É muito bom esse livro. É muito legal. Também. Realmente é um registro histórico interessante esse livro. Vamos colocar os dois? Pode pôr. Ou você quer escolher um? Por escolher um. Eu escolhi o Luiz? Não, o Luiz. Você tem que escolher um. Pode ser, sei lá, só porque todo mundo deve falar do Reminiscências, né? Não, ninguém fala. Então deixa ele. Vou deixar o Reminiscências, que aí você já tem um presente já. Oba. E o livro de Fora do Mercado? Cara, eu li recentemente O Alienista, Machado de Assis, achei fantástico, né? Principalmente assim, quando eu fico falando que o juro vai cair, que o Brasil é bom, eu fico me sentindo um pouco Simão Bacamarte, sabe? Eu ia falar isso. Eu fico me sentindo um pouco... Grande Simão Bacamarte. Abraço. Que legal, boa leitura. E um livro pra não ler, ou pra morrer antes de ler. O livro pra morrer antes de ler é o Axiomas de Zurique, cara, que não serve pra nada aquilo. Não sei como é que as pessoas veneram esse livro. Se servisse pra alguma coisa, né? Todo mundo teria programado e já não serviria pra mais nada de novo. Então acho... Tá no preço já. É. Uma música e por quê? O Sol Nascerá, do Cartola. É só uma música simpática. Sabe qual é? Não. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Tem que ouvir mais Cartola. É muito bom. É basicamente isso. Bom, legal. Mais nossa playlist tá mais diversificada que... Tá muito diversificada. Que fundo multimercado do Ray Dalio. Tá bacana. Um convidado e por quê? Aliás, o convidado não precisa ser por quê, né? Só o convidado que você gostaria de ver aqui sentado no seu lugar contando a história dele ou da empresa dele. Eu gostaria de ver o meu professor da GV. É um cara que tá no Twitter, que tem um curso, que chama Paulo Gala. Paulo Gala. A gente já convidou o Paulo Gala, né? A gente Já tinha chamado ele pra fazer não deu certo. um debate. Ele não... Paulo Gala é um dos caras Ele mais... tá sempre por aqui, que ele... acho que ele trabalha no prédio. Ele fica aqui no nosso prédio. Aqui. Ele é economista-chefe do Banco Master hoje, né? Que é aqui. Então isso. Ele é fantástico. Ele é um cara que tem um pé em cada lado. Né? Ele é o cara que é amigo do André Roncalha, do Wallace Moreira, do Galípolo, e ao mesmo tempo ele é visto por esses caras como o cara da direita, né? Então ele é o cara com ele não trabalha na Faria Lima ao mesmo tempo. Ele não agrada ninguém. E é um cara assim, esses caras têm um nível de conhecimento assim que é uma coisa absolutamente fantástica assim. Né? Vamos chamar, tá chamado já, Paulo. Então se estiver assistindo aí, a próxima trombada dele aqui no almoço já vamos puxar ele para dentro. Você tem 5 minutos para falar de market makers? É isso então, Renatão? É isso então, Salomão. Bom, Luiz Fernando Alves Júnior. Não vai ter propaganda do Caminho?
Ah, é? Não, peraí. Pô, tem que fazer propaganda do caminho. Não, porque na pré-conversa com o Luiz, ele tava explicando que esse clima de pregação dele não veio só do Cerise, né? Veio também, pô, de uma iluminação ali, do momento que ele teve lá no caminho de Santiago, que ele fez. Você fez inteiro, né? Eu fiz o português partindo de Porto. O português do interior partindo de Porto. Que são basicamente quantos dias caminhando? Foram 270 quilômetros, eu fiz em 9. Fiz a média de 30 por dia. A galera faz em 10, 11. E aí você decidiu que, pô, você tem que espalhar a palavra das ações. Exatamente, Eu falei, pô, qual que é o meu papel disso tudo, né? E eu acho que o meu papel é esse mesmo, é passar essa convicção, né? Mas não... Isso foi um momento, né, que você me perguntou, pô, você não pensou em nada do mercado? Eu pensei nisso, né? Mas é muito mais do que isso. E, na verdade, o grande barato é o vazio, é esvaziar a cabeça, né? Como um negócio esvazia a cabeça, né? Depois de 4, 5 horas caminhando, cara, sua cabeça esvazia e você vira puro sentimento, assim, as coisas vêm. É uma coisa... Tanto que dizem, deixa o caminho te levar, né? É uma coisa fantástica, realmente uma experiência que eu aconselho para todo mundo. Recomenda mesmo para todo mundo? Demais. Incrível. Acho que não tem ninguém que tenha feito o caminho que fale, eu não faria de novo. Todo mundo que faz o caminho, pelo que eu entendo, que faz mais de uma vez, vai né? voltar. E eu vou voltar também, todo mundo volta. Porque realmente E é uma coisa... Você vai encontrando as pessoas, é uma parábola da vida, assim. Você, como falou uma peregrina lá, Daniela, eu encontrei no último dia, você caminha com os teus próprios pés, mas você nunca tá sozinho, porque as pessoas têm sempre alguém ao seu redor, algum peregrino. E aí as pessoas entram na sua vida e saem, porque você conhece elas no dia seguinte você não encontra mais. Algumas duram um pouco mais. Você tem momentos de euforia, de alegria. Você tem momentos de baixo astral, de dor, sabe? Então, cara, é tudo isso com muita intensidade, assim. No último dia eu caminhei 10 horas e meia. 10 horas e meia, 45 quilômetros. Cara, quando eu cheguei lá, foi para chegar em Compostela, né? Era só sentimento, assim, sabe? Eu nem sabia mais onde é que eu tava, né? E abraçava minha mochila e tinha um sentimento pela mochila, assim, uma coisa realmente fantástica. Assim, maravilhoso. Mas por que você decidiu ir? Cara, todo mundo tem uma razão, né? E a minha razão era nenhuma, na verdade. Assim, minha mulher tá gravidona, Daniela, e aí ela falou, olha, daqui a pouco vai ficar ruim pra tirar alguma férias, né? Então, se você quiser tirar alguma férias, vai agora, porque é a hora. E eu falei, tá, o que eu posso fazer então que seja uma coisa que dê pra ir assim, sem planejamento? Isso é que é legal do caminho. Você mete a mochila nas costas, arruma uma seta amarela e segue. Não precisa planejar nada, né? Sem planejamento e algo que eu acho que ela não ia querer fazer. Não é muita a pegada dela. Ainda mais grave. Não, de jeito nenhum, né? Já era sem ela, já não podia mais viajar. Aí eu falei, vou lá. E aí tem um cara no Twitter, né? O Urubu, né? Que todo mundo conhece, que sempre fazia propaganda do caminho. Eu falei, cara, vou nessa, que se dane. Comprei passagem pra Porto, uma mochila, enchi a mochila e fui. E foi maravilhoso. Foi realmente fantástico. Que legal. Podia entrar no ping-pong, né? O que você acha? O quê? Uma viagem pra fazer. Pode ser. Faz sentido. A galera que a gente entrevista... Viaja pouco? Tem bastante milha aí pra cá. Legal. Boa ideia. Vou colocar, então, uma viagem. Presumo que no seu caso seja o caminho de Santiago. Pô, com certeza. Dizem que o Primitivo é o melhor. Esse eu ainda não fiz, não. O Primitivo é o que sai da França. É o que sai de Oviedo, na Espanha. São 380 km, você sobe 1.800 metros na montanha, dizem que tá uma vista fantástica. É o primeiro dia, depois você continua. São quantos? Tem milhares de cara. Tem caminho saindo de Paris, tem caminho saindo de Roma. Tem caminho, basicamente, são caminho pela Europa inteira. Os mais conhecidos é o francês, que são 800 quilômetros, saindo do sul da França, né, atravessando o norte da Espanha. E o português, saindo de Porto, que é o que eu fiz. Esses são os mais conhecidos. Legal. Mas você já tá planejando fazer outro ou vai ter que ter outro filho? Tem que esperar a criança nascer, crescer um pouquinho e tal. Aí engravida de novo. Você não vai poder ir. Não, chega, já é o segundo e encerrei. Isso aí. Bom, então podemos encerrar assim o papo com Luiz da Versa, o famoso Versão da Massa, né? Luiz, obrigado demais por ter vindo aqui ao Market Makers. Foi um papo kimono aberto, né? Bem transparente e, tirei muito aprendizado daqui. Espero que você também tenha gostado de participar. Demais. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. E valeu pela aula, né? Primeira apresentação aí. Sim. Espero que agora, será que vira regra? Todo mundo vai trazer Já pensou? um PowerPointzinho aí. Vamos ter que ter um projetor até aqui. Legal. Bom, Renatucho, mãozinha de aliança aí.
Valeu demais. Valeu você que acompanhou até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha e se inscreve no canal, que toda quinta-feira, 18 horas, tem episódio do Market Makers. Se você está ouvindo pela plataforma de podcast, também dá para avaliar. E fica ligado que, além dos episódios, a gente também gera conteúdos ao longo da semana no YouTube do Market Makers. E também somos newsletters, somos fundos, somos carteira recomendada. Vai lá no nosso site e vê tudo que a gente tem. Um beijo grande e até a próxima. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.